E tá no ar o nosso Pode Entrar, o nosso podcast do mercado imobiliário. Dessa vez um podcast especial de carnaval. Estamos aqui com nossos biricuticos, né? Como dizem alguns amigos. Tivemos que fazer esse episódio aqui, né, Demis? Depois do horário comercial, tivemos que trazer uns carioca aí. Os caras fizeram até exigência, falaram, não, só gravo se tiver um tal. Tô brincando. Não vou queimar eles, não. Mas... Muito bom, Luan. Será que vai sair resenha desse episódio aqui, Demis? Ah, com certeza, né, Luan? Com os dois, que eu já conheço há algum tempinho. Com as histórias que ele tem pra contar. Com os biricuticos na cabeça. No carnaval. Pronto, velho. Casou. Casou. E essa resenha a gente tá buscando há um tempão, né? Na verdade, esse foi um dos episódios mais pedidos, né? A galera pede pra trazer os dois, porque todo mundo que já teve a oportunidade de sentar com os dois e ouvir algumas histórias, algumas resenhas, são anos de mercado imobiliário aí, né? E é por dois motivos, né? Então, pra gente ser um pouco mais sério no começo, depois a gente desanda, que a gente combinou, eles são os nossos correspondentes, né? Inclusive um dos principais do grupo, né, que estão... Do país, dos principais da Caixa Econômica. Da Caixa, exatamente. Eles vão falar um pouquinho, mas então tem a ver um lado técnico aí, de crédito, né, que são os nossos correspondentes bancários, que ajudam a gente nas análises, mas também tem um lado de resenha, que os dois são resenha demais, assim. Então, adoro sentar no bar, tomar uma com os caras, e aqui estamos aqui, ó. Estamos aqui. Episódio de carnaval. No fim do dia, quem ouvir e assistir esse episódio até o final, além de dar boas risadas, vai se enturmar mais com o mercado, cara. Como um todo. Né? Isso, que é um mercado pouco dito, né, inclusive. Pouquíssimo dito. Mas vamos lá. As apresentações. Sem mais apresentações, estamos aqui com o Guilherme e com o Hugo da H2. Queria pedir para eles se apresentarem na ordem que vocês preferirem aí. Então, se apresenta pra gente, faz aí o GB 001 de cada um. Quem é o Hugo, quem é o Guilherme? Bom, vamos em ordem alfabética? Vai lá. Então, pode começar você. Bom... Boa noite, galera, que já tá de noite, né? Como já foi falado depois do horário comercial. Cara, essa história de ser muito pedido, eu não sei se é bom ou ruim, mas tudo bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hugo, eu sou um dos sócios da H2 Financiamento, correspondente Caixa aí há 10 anos e atuando com a Direcional aí desde 2016, né? 16. Com o grupo Direcional. E tamo aí, a gente atua hoje com a Direcional em 4 praças, com a Riva também, né? A gente atua no Rio, em São Paulo, em Minas e em Manaus. E quem sabe outras praças aí pra frente, né? Estamos buscando isso. Já fica o recado aí. Dica aí. Fica uma alfinetada. E aí, a gente sempre busca muito contribuir, né, cara, com a equipe de vendas, com o resultado da empresa como um todo, que a gente entende que o processo de crédito ele é sempre atrelado ao processo de venda, que todo mundo hoje tem o mesmo objetivo. Guilherme. Bom, isso aí. Sou Guilherme, sócio da H2, sócio do Hugo. Há 10 anos aí nesse mercado. E ratificando aí o que o Hugo fala, o que a gente busca aí é descomplicar essa parte que muita gente acha complicado, mas ela é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então a nossa ideia é trazer a solução para o mercado, porque o problema todo mundo sabe identificar, né? Então é até um papo é mais fácil, né? Até um papo que a gente estava trocando ontem na Riva, que o problema a gente já sabe, como é que resolve? E essa é a nossa filosofia, essa é a nossa ideia. E, cara, agradecer aí estar aqui com vocês, nossos parceiros de resenha, de trabalho. Acho que isso é quando você consegue atrelar as duas coisas, o negócio voa pra cacete. Uma coisa importante que a turma não sabe de vocês dois. Vocês são formados em? Cara, eu sou bacharel em economia. Falar que eu sou economista eu acho que é um pouco puxado, né? Eu acho que é pegar muito pesado, é muito pesado. Porque tem economista que aí é brabo. Não, tem economista que é economista de fato. Eu sou bacharel em economia. Eu gostei tanto de economia que eu fiz durante 9 anos. Então eu gostei bastante de economia. Eu acho que um dos culpados está aqui na mesa. Era muito bom, assim. Então, eu gostei tanto, fiz 9... Tinha disciplina, tinha matéria que eu gostava tanto que eu fiz 5 vezes. Então, assim, isso que é maneiro, entendeu? Eu queria ser doutor em contabilidade básica. Aí fiz 5 vezes. Então, a gente é desse jeito, mas eu sou bacharel em economia. Não, o Guilherme teve a sorte de conseguir se formar e eu não conseguia. Na mesma faculdade, a gente era da mesma turma, eu fui vencido muito por isso aqui e não consegui. A única coisa que eu sei fazer da minha vida é rodar CKQ mesmo.
Outra coisa. Cara, isso é uma curiosidade legal. Ô, Denis, você é formado em quê, irmão? Cara, eu sou formado em fisioterapia. E caí, né? Caí no mercado de uma forma quase que capotando, né? Acho que todo mundo que cai no mercado imobiliário cai dessa forma. Eu ia até pegar esse gancho, porque é uma necessidade do nosso mercado a profissionalização, né? Como um todo. Isso. Como um todo. Tanto o lado das incorporadoras de venda imobiliária, o lado de análise de crédito também. Você olha uma coisa assim, você não vê nenhuma criancinha falando, papai e mamãe, eu quero ser analista de crédito na H2. Não rola isso. Assim, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. O cara quer ser astronauta, mas não quer ser... Que quer ser corretor, apanha. Né? Então é uma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com todo mundo que a gente conhece praticamente, que caiu de paraquedas no mercado. E quando você entra nesse mercado, eu não sei o que acontece, mas o que rola que você nunca mais sai já do então, negócio. é isso. Você nunca mais sai. Vou te falar, porque ele é meio mágico, assim, né? Não sei se ele é meio mágico, se ele é meio maluco, sei lá. E ele absorve as pessoas malucas, né? Maluco ele absorve essas pessoas. Maluco é pelas pessoas. Quem são tá definido, tá definido. Mas entrando nesse assunto, assim... Então, como que vocês entraram no mercado? Qual foi essa oportunidade que vocês enxergaram em algum momento, aí, não sei se foi no meio da faculdade ou se foi depois, que ia falar assim, pô, acho que tem uma brecha aqui. Cara, começou da seguinte forma. A gente só, interrompendo, Hugo, a gente tinha muito tempo pra pensar na faculdade. Né? Nos 9 anos que a gente ficou, tinha bastante por tempo. acaso a gente Qual faculdade no Rio? A gente estudou na Rural. Na Rural, lá em Seropédica. Lá em Seropédica. Nossa, Então a gente tinha muito tempo real, muito assim. tempo real, assim, pra pensar em coisas. Muita assim. coisa. Por acaso a gente não descobriu coisas importantes na vida. Foi um acaso, assim, que a gente não descobriu. Mas a gente poderia ter descoberto, sei lá, carro elétrico. Assim, Elon Musk bateu na trave pra não ser Guilherme Hugo, entendeu? Assim, Elon Musk apareceu, beleza. Arrumaram um jeito inovador de rodar esse caquê. Cara, começou... Nem existia esse caquê nessa época. Tá bom. Pra você ver que eu tô me sentindo muito velho. Cara, começou da seguinte forma. Tava na faculdade e meu trabalho era fazer festa. Produzir festa de verdade. Isso o quê? 2010, 2011? Cara, não, foi antes. 2006. A gente entrou na faculdade em 2006. Isso aí eu comecei a produzir evento em 2007. Não, rapidinho. Quem ouve ele aqui, assim... eu comecei a produzir sou. evento. Isso, Carol tipo Sampaio assim. aqui do meu lado. Carol Sampaio aqui do meu lado. Não, cara, tá, beleza. Eu fazia festa. Favorito, ele fazia. Não, eu fazia festa, mas as festas eram muito boas. Imagina só se Cara. você devia começar às 6 da tarde. Não, era bom pra cacete. Imagina. Mas enfim, e aí, cara, uma amiga minha me ligou, Imagina esse moleque que fazendo tinha estudado comigo no colégio, ela me ligou, e ela falou, cara, tô trabalhando numa empresa, e a empresa tá crescendo muito rápido e tá precisando contratar. E eu pensei em você é um cara desenrolado, um cara inteligente e tal, tá afim de trabalhar? Eu falei, cara, claro que não. Mas aí É a cara dele, Dá pra não trabalhar? aí ela insistiu, ela falou, pô, não, cara, vem, vai ser legal, tem tudo a ver contigo, me manda o teu currículo. Eu falei, cara, eu não tenho currículo. Aí ela fez um currículo pra mim, não sei o que ela colocou, não faço ideia, e entregou nessa empresa que ela trabalhava. E aí me chamaram, fiz a entrevista e fui contratado. E por acaso... Como que você fez a entrevista? Tá. Boa, essas partes são as principais. Não, ele vai pulando. Ele vai pulando só o bom. Assim, ó, só o bom. Pra quem tá assim. assistindo aí, por que a gente tá gravando esse horário? Não é só por causa que a gente, né, quer sair do horário comercial, a gente quer tomar uma pra ficar mais relaxado e ter a resenha. É porque o Hugo não acorda. Então, pra ele tá bem e poder ser participativo do jeito que vocês estão vendo, tem que ser esse horário. Senão... Não, tem que ser no final da manhã dele, lá pelas 3, 4 da tarde. Eu assim, não consigo abrir, você tem que No final ele começa a acordar. Essa é a hora que ele começa a o acordar. cara não consegue Não, abrir cara, uma bacana, garrafa de já cerveja. passou já a Aí brincadeirinha, toma um posso banho, voltar? 5, 6 horas ele tá bem. Ele tá bom. O cara Não. não consegue abrir uma garrafa de cerveja, Enfim. não tomou. Não, ele fala isso porque eu fui na entrevista, eu nunca tinha participado de uma entrevista de emprego na vida. E aí eu fui de bermuda na entrevista. E eu acho que os caras estavam muito desesperados porque eu fui contratado, tá ligado? Enfim, me contrataram eu indo de bermuda na entrevista. E aí comecei a trabalhar Vocês e... eram amigos já. Já, a gente estudava junto na faculdade, a gente Beleza. morou junto na faculdade e A tal. gente estudava junto é muito forte. A gente era estava matriculado na mesma... A gente era matriculado na mesma universidade. Na no mesmo curso, inclusive, na mesma sala. E aí, tal. por acaso, essa empresa era um correspondente caixa. Era uma assessoria que estava crescendo muito. Isso foi em 2010, uma época que o mercado estava muito forte, né? aquecido, Tava né? Tinha boom. acabado de sair O Minha Casa Minha Minha Casa Vida, Minha tava Vida, começando. Exatamente. A crise imobiliária de 2008, né? É a bolha, né? A bolha Sim. já tava voltando, Sim, né? sim. E aí eu entrei nessa empresa
a empresa de fato estava crescendo muito e, cara, em 1 mês e meio eu fui promovido, com 3 meses eu já era analista sênior, e aí eu precisava subir e precisava colocar alguém no meu lugar. E aí que o Guilherme entra. O Guilherme E aí eu entrou no seu lugar. indiquei o Guilherme, Caralho, ele foi contratado sem fazer entrevista, então nem ir de bermuda na entrevista ele teve a oportunidade, Mas porque eu ele acho já que ele chegou não iria. contratado. Eu não precisava nem ir. Assim, já estava Essa contratado. indicação foi forte, hein? Pois é. Isso, cara. Não, E mas assim, aí- as pessoas que indicam a gente tem que ter um É, pulso muito firme, tem assim, isso. tem que estar muito certo do que tá fazendo, assim, então, porque não é mole. E aí, cara, eu fiquei nessa empresa durante 1 ano e saí da empresa, pedi demissão e abri a H2. E aí porque a minha Mas ideia... conta por que você pediu demissão a minha também. ideia- Tá cortando Ah, os ele caminhos corta, aqui, ele- assim, ele- vai cortando ele só quer e contar tal. coisa boa. Só vitória. Por que, cara, por que você Cara, pediu demissão? eu tava meio de saco cheio e queria voltar pra faculdade. É óbvio que isso é mentira. Pô, estou trabalhando e ganhando dinheiro, não. Eu prefiro parar de trabalhar, ganhar dinheiro e voltar a estudar. Uma coisa que eu não gostava também. Não era Não, isso, era né? isso, era isso. Foi isso? Essa foi. história Ah, que vai foi ficar? isso? Tá bom. Você jura que é isso? Não, isso também. Não, a história real, eu vou contar a história real aqui, porque que ele saiu. Pronto, por isso que eu gosto do Guilherme. A história real dele, né? Não, Dele. Cada um Não, tem é a sua história não, real, mas tá beleza, cada um tem maneiro. uma Conta aí. versão. Boa, cada um tem sua Cada um história tem real. sua história real, né? Cada um tem uma versão. É os multiversos, né? São os multiversos, multiversos. da verdade. Ele trabalhava na empresa e tal, e em algum momento foi prometido pra ele uma promoção. E, porra, ele ficou grande, falou, cara, é agora, Sou vou decolar, brabão. sou brabo, sou bom. E, de fato, o cara é competente, o trabalho era bom e tal, não sei o quê. Só que talvez na visão de quem tinha a caneta na mão pra promover, não tava bom do jeito que a pessoa queria. Sim. E aí, porra, em determinado momento, desfizeram a promoção dele. Aí Ficou ele puto. ficou puto, aí, porra, Essa é a história dele. sacanagem e tal. E assim, olhando pra trás agora, de fato foi uma sacanagem com argumentos assim que Pronto, tá não vendo? faziam muito. Não, fazia. Não Só é- que não é- não é de só não todo fez ruim. sentido da forma Mas como ele que saiu. ótimo, Assim, Não, a real... Não, é porque ele vai contar uma história que é mentirosa aí- também. Eu já sei não até é o que ele vai falar, Não é é foda. mentirosa. Aí, beleza. Ele fala, não, agora eu vou te cortar. Ah. Ele fala que eu saí pra almoçar e não voltei Não pra voltou. trabalhar. Ele, Ah, mas ele, é sua cara. ele conta Aí isso ele- pra ah, todo não é sua mundo. cara. Ele fazer foi isso, pedir cara. demissão, aí, porra, negociou com o dono da empresa e tal. Agora, Porra, eu sabe quero me por quê? demitir. Ele corre da conversa ruim. Ele É. corre da Não, conversa não. ruim. Aí ele pediu demissão e tal, não sei o quê, aí não falou mais nada pra ninguém. Vou almoçar. Segunda-feira, voltou sexta pra empresa só. Aí entenderam que ele queria Não, sair. isso ele até saiu. aconteceu, mas não foi bem dessa forma. Enfim. Não, Beleza, cara, assim, aí- na real eu me desentendi com o dono da empresa por várias questões Abriu e H2. resolvi sair e abrir H2. E aí... De raiva ou não? Não, Que é H2? porra, Já cara. sempre foi H2? Sempre foi H2. Sempre foi. foi H2. Mas tem Eu conto por quê. É legal. Qual porquê você vai contar? Eu vou contar o verdadeiro. Verdadeiro? É, não, não. não vai contar o Eu verdadeiro. vou contar 60% Tá da bom, verdade. Não, eu vou querer. Eu vou Não, eu vou o puxar 100% não dá Não, pra contar. 100% não não dá tem pra como contar. contar. Claro que Não dá, dá, como? não dá, Não não tem dá, como. não Não, dá, nem não insiste, dá, não não tem dá, como. real, não Não, dá, é não censurar, dá. é Não dá, censurar. não dá, não dá. Censurar. Talvez em outro país. Não, nem outro Eu país. acho que na Eslovênia. É. Não, eu saí porque, cara, eu fiquei 1 ano lá, aprendi coisa pra cacete, mas eu queria voltar pra faculdade e tal, só que eu, ao mesmo tempo eu não queria jogar fora isso que eu aprendi. Então o que eu pensei, cara... Faculdade que você não formou. que eu não Exatamente, formei. eu queria Mas eu voltar, queria né? formar, ainda tinha ilusão que isso ia acontecer. Era um Saquei. resort É, o negócio, entendi. sabe? Lógico que eu Em quero voltar pro Seropédica. resort. Lógico. E aí, cara, eu Pô, decidi... imagina na rural vocês, bro. Ah, mas era bom, Era bom, era bom. Não, Era é Claro que era óbvio que eu bom. imagino. Óbvio. Você Era bom. Bom. Cara, e aí eu não queria jogar isso fora, pensei, pô, vou abrir um correspondente e vou trabalhar em imóvel avulso, fazer 2, 3 financiamentos por mês pra ganhar um dinheiro enquanto eu tô aqui na faculdade. Só que isso não aconteceu, é totalmente diferente. Quando eu saí, um dos sócios dessa empresa que eu trabalhava, ele também tinha saído e abriu um outro CCA em Campos. E ele fechou uma parceria com uma construtora lá pra fazer um lançamento e tal, e ele não tinha braço pra atender. E aí ele sabia que eu tinha saído, ele me ligou. Ele falou, pô, cara, vem aqui me dar uma força e tal. E ele era um cara parceiro, eu fui. Fui e conheci o pessoal dessa construtora. E aí essa construtora Pode falar o nome da construtora? Claro, É a pode. Tenda. Show. E aí eles me fizeram um convite para trabalhar na Tenda, como supervisor de repasse lá em Campos. Só que, Legal. porra, eu tinha saído para voltar para a faculdade e ia para Campos, não fazia sentido. E aí eu recusei. 2 semanas depois eles me ligaram para vaga no Rio. Ó, a gente vai mandar o nosso supervisor de repasse para Campos, você assume o Rio, a gente acabou de mandar metade da nossa equipe embora. E aí eu fiz uma contraproposta para eles. Eu falei, cara, ó, eu não quero,
Mas eu tô abrindo correspondente. Se vocês quiserem, eu venho para cá e começo a trabalhar aqui de dentro. Monto a minha equipe, trabalho aqui de dentro e viro correspondente. O código é seu. Eu uso a estrutura de vocês não precisam me pagar nada. E aí eles toparam. Show. E aí a H2 começou ali. E aí o Guilherme continuou nessa empresa que eu tava e que ele ficou até a empresa fechar. E aí a empresa não existe mais. Não existe mais. Fechou. E aí então pode falar mal dela. Foi uma época... Não, mas não tem o que falar mal não, cara. De verdade. Foi um desentendimento pontual. Foi. Não, e a gente tem contato hoje com o dono da empresa até hoje. O caso do Hugo foi um desentendimento muito pontual, que aí entrou na balança outras coisas que ele queria e achou melhor sair. O meu caso não. Eu tava bem, feliz, crescendo, trabalhando e beleza. A empresa ia bem e tal. E eu permaneci lá. Permaneci 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Foi uma época que a crise espancou todo mundo. 2016 ficou difícil para todo mundo. Foi até um pouco mais complicado para o mercado imobiliário do que o resto do país, né? A gente viveu um clima político, econômico bizarro. E aí todo mundo emagreceu ali o mercado e essa empresa emagreceu junto. E aí... então você ficou nessa empresa até 16? Eu fiquei até 16. Então você vira sócio da H2. Até 15. Fiquei até 15. E, porra, assim... Você vira sócio da H2 em 16. Então, depois você faz... final de 15, Final de 15. Depois você fica 5 anos nesse mercado, você já começa a entender se o negócio tá indo bem ou se o negócio tá indo mal. Exatamente. E aí você tá ali dentro, eu já via. Falei, cara, não tá indo bem. Caramba. E eu falei, cara, vamos ver. Foi quando eu caí no mercado. Vambora. 2016. Que a crise foi tão pesada... Foi muita empresa que acabou, cara. Então a gente se conheceu, você tinha acabado de se... Tinha acabado de virar sócio do Hugo. Então a gente foi tava 16. separado, mas a gente sempre foi muito amigo e tal... E aí, nesse meio tempo, no final de 14, entre 14 e 15, o nosso outro sócio, o Diego, veio trabalhar comigo. Ele trabalhou comigo em 2010, a gente trabalhou junto nessa primeira empresa. O Hugo saiu, 2 anos depois o Diego saiu, que é nosso outro sócio. Foi para um outro correspondente, que ele teve uma oportunidade muito boa lá e tal. Em 2014, ele voltou para trabalhar comigo, na verdade, né? A gente estava trabalhando junto ali e ficou comigo até essa empresa acabar. No final de 15, vocês splitaram. Aí foi um dia que eu cheguei para trabalhar, aí o dono da empresa chega, e ele não tava indo lá todo dia e tal, era aquele dono da empresa que era mais afastado, não tava na operação e tal, era a gente que tocava. Aí ele chega... Por isso que quebrou, cara. 9h30 da manhã, é um dos motivos. Pode ser. 9h30 da manhã, ele chega e senta na minha mesa de frente. Queria falar um negócio com você. Aí eu, puta... Não vai me promover, né? Não veio me trazer uma solução aqui, né? 9h30 da manhã. Mas nesse momento de mercado. Aí eu ali, porra, batimentos cardíacos a 149, parado, 9h30 da manhã, em jejum. Aí ele falou, eu tava dormindo, só. Ele tava dormindo há muito tempo. Normal. 9 horas eu tava dormindaço. E aí ele falou pra mim assim, falou, olha, não dá mais pra gente continuar com a empresa e tal. E na época a gente tinha conquistado um cliente muito grande, uma incorporadora muito grande. E a gente vinha trabalhando com eles há 4, 5 meses. Pode falar o nome? Era MRV. Então a gente tinha acabado de entrar na MRV, que era um grande cliente. Por isso que acabou. Agora começa a fazer sentido porque vocês abraçam bastante construtoras no Rio, principalmente. Né? E aí... Acho que a gente vai falar disso. Aí ele falou pra mim, falou, cara, assim, você quer ficar com a empresa? Tem um bom cliente aqui dentro, você toca aí, mas a gente não consegue mais manter a empresa do jeito que tá e agora é sua. E aí eu tinha a opção de falar não, ir procurar um emprego, ou de continuar ali e trabalhar com a única coisa que eu sei fazer. O Hugo brincou aqui, a única coisa que ele sabe fazer é rodar SKQ, é a mesma coisa de mim, assim, a única coisa que a gente sabe fazer é rodar SKQ. É o nosso único emprego da vida. Aí eu falei, cara, beleza, vou aceitar essa única opção que eu tenho. E ficou. E fiquei. Aí, no mesmo dia eu liguei pra ele. Falei, Hugo, aconteceu isso aqui. E aí ele já vinha trabalhando há alguns anos de forma... splitada, né? Sozinho com a H2 e tal, da forma dele. E vinha conquistando alguns clientes. Falei, cara, vamos se juntar e vamos fazer. Ele, vamos embora. E aí a gente se encontrou e unimos as forças ali. Desde o final de 15 pra cá, a gente veio junto. Cara, eu queria perguntar. Tem uma década, né? Que vocês fazem isso. Isso. Uma década juntos, né? Acho que é mais de uma década, né? Porque a gente começou em 2010. A gente começou em 2010. 22, então mas 12, com a H2 começou em 2011, H2. Mas a vivência desse mercado, 12 eu anos. acho que... Putz, animal. Você pergunta, mas a gente volta no nome da H2. Que eu... é verdade. É verdade. Não, vamos voltar no nome da H2. Tá bom. Aquele deixa pro final.
Pode Isso. Pra ser. quem não sabe. No finalzinho, então, Que aí a vocês gente falam. garante, a gente Que segura aí a eles audiência. já vão estar, o copinho já vai estar mais cheio de Isso. novo. Inclusive o meu Que tá aí vem a vazio verdade- aqui, eu tô ficando Aqui, preocupado. aqui, Mas Vem assim, o nome verdadeiro, né? esse vai Aqui, mais copo. devagar, tá? Dá copo Sim. aqui, vou Esse fazer. pode ir mais Cara, tranquilo. eu queria perguntar duas coisas pra vocês, assim. Primeiro, queria saber da H2 em números, assim, né? Quantos clientes, né? Quantas construtoras, quantas, sei lá, quais são os números que a gente pode olhar para um correspondente, né? Quantos contratos mês, quantas assinaturas, Cara, quantas esse número pastas. é muito bom eles falarem. É, Primeiro, eu acho que quantas empresas vocês atendem. né? Isso. Quantas empresas atendem, quantas pastas por mês, quantas repasses. Rolou uma pausa dramática ali que eu tô metrificando Tá olhando no olhar a quanto quantidade ml tá de entrando ali. É Exatamente. carnaval, Ideia é carnaval. energética, Esse aqui é carnaval. Cara, de empresa, eu não sei quantas empresas a gente atende, pode falar a verdade. Não, número eu exato teria, a gente não eu sabe, teria que número parar pra exato fazer não conta. Mas a gente Tem uma- não, Porque tem, tem uma- algumas pequenas que são é, pontuais. a né? gente Não, não, mas se- assim, mas a gente não se tem- atém muito a isso Tem não, uma coisa cara. que é um pouco da nossa filosofia, assim, e é uma coisa muito interessante, que às vezes o caos é importante um pouco. Tem que ter um pouco de bagunça pro negócio dar certo. Se for muito regrado, muito, eu sei muito bem disso. correto, muito certo, não dá certo. Então tem que ter uma bagunça organizada no meio do caminho. Então é por isso que a gente não sabe alguns números. Não, mesmo. mas tá dando assim- certo, tá dando certo sem saber. Tá Não, dando certo sem saber. mas é porque a gente também tem uma filosofia, cara, que a gente não quer fechar qualquer negócio, entendeu? A gente quer fechar um negócio que possa agregar tanto pra gente quanto pro nosso cliente. Então muitas vezes a gente deixa de fechar construtoras que a gente entende que não vai ser interessante o negócio. Entendi. Então a gente não presta muita atenção nisso. A gente presta mais atenção em se consolidar dentro dos parceiros que a gente tem. É uma perpetuidade. que a Então, gente por busca. isso que a gente hoje atende a Direcional e a Riva em 4 praças, a gente atende a Tenda em 7 praças, a gente atende a MRV em 2 praças. Então, a gente tenta crescer dentro dos nossos parceiros. E a gente sempre busca, cara, para a pujança que a gente tem hoje, pro número de pessoas que a gente tem envolvida na operação, regularidade. Então não adianta eu trabalhar com uma construtora que vai fazer um lançamento agora, vai dar uma porrada, e quando que vai ser o próximo? Não sei. Então eu vou mobilizar um time para atender aquela construtora e eu não sei o que eu faço com esse time depois. Cara, eu tô pensando aqui, essa trajetória de vocês tem muito a ver com uma trajetória de empreendedor, que vocês são empreendedores, certo? Pra mim tá claro. Talvez assim seja. No Brasil o nome pode ser maluco. Mas ser, então, assim, mas eu vou te maluco falar. arrojado. Isso, Assim, arrojado empreendedor e vamos que porque, vamos. Assim, Porque, empreender assim, no Brasil não é fácil. Isso, não é mas é fácil. isso que eu quero falar. Por E, N assim, motivos. que vocês começaram literalmente do zero lá em 2011. Sim. Isso aqui que você fez, cara. Cara, isso, você viu eu meu botando, bro? Porra, eu vi, ué. Então, Caralho, era mais fácil ter dado a garrafa, pô. Toma aí no bico. Botou Red Bull isso? dentro da garrafa. Botou Red Bull Carnaval na começou, garrafa. né? Não, carnaval pô. liberado, Pô, o cara cara. reclama, pô, já. Pô. Não, mas ficou bom, não tô falando. Ah, Tá então bom, tá bom. tá bom, pô. Aí, cara, então vocês começam do zero e eu faço muito essa analogia com o nosso corretor, assim, porque ele também começa do zero. Sim. E ele é um empreendedor também, Sim, talvez sem dúvidas. autônomo Sem para ele dúvida, sem mesmo e dúvida. tal. E aí esse salto é importante para as pessoas entenderem. Então vocês começaram do zero, hoje com 12 anos de operação, uma operação muito mais madura. Sim. Quantos funcionários? Cara, hoje a gente tá com 51 no time. Brasil. Brasil. Então quantos estados? 9 9 estados. E aí o número que é o seguinte, vocês deviam começar com 2, 3 financiamentos por mês, sei lá. Tipo, E hoje, quantos... E aí é o seguinte, gente, só pra vocês entenderem. Existe análise de crédito Aham. e existe o repasse pro banco. infelizmente, nem toda análise de Puta. crédito Isso. Vira. Então, Existe um funil. Então, a gente isso. fala assim, É o existe funil. O também famoso na análise de funil. os crédito. caras têm um funil. Exatamente. Então, toda análise que a gente sobe, não necessariamente a gente assina e não Sim. necessariamente repassa. Exatamente. Então, esse número que eles... São 2 números que eu acho que vocês podem falar. O número de análise de crédito. Aham. que é Quantas o que- pastas eles analisam? Isso. Sim. Quantos Quantas IKQs vocês rodam? documentações? A real. Não, né? quantos CKQs rodam não, porque tem muita coisa que não roda, que é analisada Tá bom, e não você roda. também Então vamos roda. lá. Quantas Então, são pastas 3. analisa, mais ou menos disso. Quantos CKQ roda e quantos assinam? Analisar, a gente vai analisar tudo que enviar. Beleza. Rodar Então, nem tudo. Isso aí Dá o deve quê? estar na ordem aí de 10, 12 mil mês. 12 mil É, análises. análise de mês, é. Porque eu vou pegar uma análise, vou olhar e falar, não, isso aqui não tá ok porque falta Cara, A ou 12 B. mil análises. Então, assim, Aí vocês, puxado. das 12 mil análises, vocês têm o número de quantos CKQ vocês rodam? 53% mais ou menos. Então vocês vão rodar Cara, aí 6 6 mil. Tipo isso. 6 mil 6 mil CKQs. CKQs. É. Tipo isso. Dos 6 mil CKQs, a gente deve assinar em torno de também, acho que uns 50%. Tipo isso.
A gente deve assinar uns 3 mil. A Não, gente acho que não. assina Não, 50%, porra, quem dera. É, quem Quem dera. dera. Nossa, Exatamente. meu olho Uns até 30 brilhou mil. agora. Olha, falou 3 mil. Não, cara, a 30%? gente tá assinando entre 1.000 e 1.200 repasses mês. Então, repasse. É. Mas, então Então tá. você vê Então, você tá falando que- que assim, vai o dar- que a gente assina, vocês repassam. Teoricamente é isso? Bota uma margem de distrato aí, Tem de uns distrato. 8%, Tá bom. 10% de Depende do distrato. distrato, né? Tem lugar que o distrato é 8, tem lugar que o distrato é 10, É, tem lugar então, que o de distrato é média- 20. Ah, é? Onde é 20? Então, assim, Onde é 20? onde Só é pra 20, gente onde é mais saber. Porra, frágil. sério mesmo? É isso. Não, vamos lá, não. Não, Ele não vai pode falar falar, disso, eu acho que eu não falo? Não, Isso eu falo. Quanto mais Não fala, frágil, não. mais Isso Não eu fala, falo. que vai ficar muito claro. Não, Rio de Janeiro é campeão de Ah, distrato. se for sério. É de onde É. eles são, né? Ainda bem que você me Independente, avisou, independente eles de podem falar, construtora, né, independente de do Rio. construtora. Mas, é mas campeão. eu acho que distrato não tem a ver com incorporadora, é cultural. É cultural, É muito exatamente. cultural. Não, e Tem muito a ver com o gente cliente também, É, né? Não claro, só com claro, o Tem claro, também, claro, tem claro. também. Até porque É muito o mais corretor- mercadológico É mercadológico ali. o Cara, vou te negócio. falar, é a cultura do mercado, é mais difícil. Então você vê o próprio cliente, às vezes, uma seriedade diferente. Pô, o cliente ele tá comprando um com sede. imóvel. Ele não tá comprando uma bicicleta, Cara, uma banana. mas olha só. Então, assim, ele encara de forma diferente dependendo de onde Vocês você estão estiver. falando que vocês assinam mais ou menos 900. Bota aí. Média 900 aí, 1000. repasses É. com a caixa por É. mês. De 900 a 1.000. Isso. Cara, é o tamanho do correspondente. Assim, quantos desse no Brasil existem? Desse tamanho. Porra. Isso lá, aí. Acho que zero, acho que a gente. Sério? É, tem Ah, mais, sei lá, sei lá, tem assim, mais um ou dois assim, que fazem que o bate de volume frente, desse. Botar É. no totalzão assim, 3. É. 3 no Brasil que fazem esse volume de Sim. repasse. Sim, que estão É. preparados, estão com uma estrutura Tem estrutura pra consolidada, isso e consegue que fazer tem esse know-how, número. que tem conhecimento, que tem expertise, são Que outra coisa pouquíssimos, importante que dá credibilidade pra vocês com a caixa, que é o nível de conformidade, né? É. Sim. O que Sim. vocês. Então, explica pra eles Que o que, que é é isso. conformidade, O que é a né? conformidade e por que é 99? Ou, Cara, né? existe uma célula na Caixa chamada CEOP, que fica em São Paulo, que é uma estrutura que a Caixa montou para fazer o cara crachar do processo. Então, a documentação que o corretor envia para a gente aprova o SICAQ, assina os formulários com o cliente, a gente pega essa documentação, monta um dossiê, né, tipo uma pastinha, e manda para conformidade para essa célula da CEOP. E aí eles analisam. O que eles analisam? Se o que eu coloquei no sistema tá igual ao documento que tá ali no dossiê. Porque o sistema ele lê informação imputada, ele não lê documento. Ok. Exato. Então, o crédito A é aprovado. CIOP, ela bate os dois. Exatamente. Isso. O crédito é aprovado pelo que eu tô digitando no sistema. Ok. Não tem leitura de um documento. Ah, esse contra-cheque tem 10 mil de salário. Por isso que beleza. a conformidade. Então a conformidade Quer saber é se de fato o que existe aquele você escreve- documento. o que você escreveu, você me Exatamente. provou. Tô comprovando, E aí, exatamente. e aí ele ratifica as leis, as normas que o É. banco exige. Ele vê se aquilo que eu coloquei lá no sistema e que o documento está apresentado está dentro da norma, que é o tal do normativo que todo mundo fala. Aham. E aí a CEOP, ela mede essa conformidade de primeira análise. É tipo assim, cara, eu analisei aqui, não tem nada errado, tá aprovado, tá conforme. Então, pra turma entender, a conformidade é essa assertividade. Exatamente. De, É a o que você qualidade do escreveu, processo. A gente qualidade pode do colocar processo. dessa Será que forma. o correspondente está fazendo de acordo com a norma do banco? É isso. Beleza. É, isso. É para E enquadrar aí, na então, Pra norma. entender isso o quanto é o a Caixa compliance. pode confiar É. no trabalho do correspondente. Isso É um precisa ser compliance. 100%. Cara, Ou não. O ideal. O ideal é Tá. 100%. Ideal. E aí, qual que é a... Eu vou fazer duas perguntas. A de vocês Aham. e a média. Cara, assim, a nossa varia, né? Tem um ranking que a CEOP coloca todo mês com os 10 melhores. Tá bom. No ano passado, de 12 meses, a gente ganhou 11 certificados. Legal. Que eles colocam lá os 10 melhores conformes. E a gente teve um mês que atingiu 100% de conformidade. Tá bom. Que é o recorde da E no- CEOP. e no- Óbvio, porque não tem Óbvio. como ter mais de E 100%. nos últimos 3 Nos últimos meses, 3 a gente meses ficou em a gente ficou primeiro. em primeiro. Do Legal. Brasil. Quantos correspondentes, mais ou menos, assim, tem? Cara, são 9 mil 9 mil correspondentes. 9 mil correspondentes. No Mas Brasil. mas uma coisa que É muito esse, surreal. Caramba, mas esse velho. setor de correspondente ele é muito abrangente. E na nossa visão falta até um pouquinho da Caixa, um pouquinho de uma reclassificação. De você redividir melhor os correspondentes por área de atuação. Então, não adianta você achar que dentre os 9 mil correspondentes, todos são da mesma pegada Todos alagadores, façam todos repasse, façam, lá. todos trabalhem com grandes incorporadoras. Aham. Mas não, tem aquele correspondente lá O do que vocês me outro falaram, estado. lá que faz o Bolsa Família? Sim, É, tem exatamente. correspondente que Ele- faz olha isso, pagamento cara. de Bolsa Ele tem uma Família. mercearia. É um correspondente. Esse cara tem uma mercearia e que ele tava... O Hugo conheceu esse cara num evento da Caixa. E aí ele contou a história dele é irada. Ele tem uma mercearia. Aí você fala assim, peraí, mas o cara é correspondente tem uma mercearia? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele tem uma mercearia e tava indo mal das pernas a mercearia.
E aí ele teve a sacada de virar um correspondente e fazer o pagamento do Bolsa Família. Dentro da mercearia dele. Mercearia. Então a pessoa entrava na mercearia dele... dele... assim, quero o Bolsa Família. Ele toma... Saca, já deixa tudo ali mesmo. Já leva um pack de Brahma pra casa ali, deixando uma parte do Bolsa Família ali. Então assim, o cara dava o dinheiro... Vai ser cancelado. Falou que a pessoa gasta Bolsa Família em Brahma. Pô, cancelado. Não pode, ué. Cada um faz o que quer. Não é o objetivo. E cada um cancela quem quiser também. Ele deixa o Talvez não é o dinheiro dele intuito do Bolsa Família, exatamente. mas se o cara recebe, Mas o cara gasta dinheiro dentro da mercearia não, dele. mas assim, Ele gasta salário com o quê? assim, também? na boa, eu conheci esse cara. Eu conheci irada. esse cara em Brasília, no evento da Caixa, ele é do Rio, do interior do Rio. Cara, o cara é um gênio. Na boa, o cara é um gênio. Ele falou que ele quadruplicou a receita dele da mercearia. Porque ele não ganha dinheiro, ele não ganha dinheiro pagando o Bolsa Família, porque a margem é muito pequena, ganha muito pouco. Aproxima as pessoas da mercearia. Mas a galera deixa o dinheiro do Bolsa Família todo na mercearia dele. Cara, que zoado. Caramba, animal. Irado. Então, assim, tem vários modelos de correspondente. Tem o cara que só paga Bolsa Família, tem o cara que só faz empréstimo consignado, tem o cara que só faz consórcio. E tudo isso é colocado no mesmo balaio. Então, assim, existem hoje 9 mil correspondentes credenciados pela Caixa. Com certeza tem vários que não fazem nada, que não trabalham nada e estão credenciados, mas isso esse traz é o número. Um ponto talvez não tão positivo, vou falar talvez um ponto negativo para quem quer profissionalizar o negócio, que no caso são vocês. Fica mais difícil. Porque entendeu? A visão, e aí a gente pode fazer outra analogia com o corretor de imóveis, a visão do correspondente bancário... existe um preconceito igual do corretor de imóveis. Sim, fato. Exatamente. Justo? Não? Porque é um balaio onde a grande maioria não consegue acompanhar a média que a gente e os grandes correspondentes do Brasil, que tem vários grandes correspondentes também, elevam. Porque a grande maioria trabalha com outras coisas completamente diferentes e beleza. E faz coisa errada também, né, Bruno? Vai ter de tudo. Não é foco, né, velho? Não é foco dos caras. Não é o foco dos caras. Então fica um pouquinho difícil sofisticar, melhorar, ter ganhos operacionais quando você não tem uma divisão mais... exclusiva ali do tipo... Pra gente começar as histórias, né, Lu? A gente começar a desandar essa conversa aqui, é importante falar assim, beleza, mas então a partir daqui, né, que eu sei que vocês estão fazendo uma transição de marca e tudo mais, qual que é a expectativa, o que vocês buscam mostrar para o mercado quem é H2, qual o posicionamento de marca e de negócio que vocês querem mostrar? Acho que para a turma entender. Cara, eu acho que falando de posicionamento de negócio, a gente busca, de fato, como eu falei no início, descomplicar esse negócio. Porque a gente sente muita dificuldade no mercado em entender o crédito imobiliário. Isso. Então a gente vê muito equipe de venda. E é muito interpretativo, né? Cada um acha uma forma. E às vezes fica místico o negócio. Isso, quando fica místico, esquece. Dá um exemplo de místico. De místico, o cliente está querendo muito comprar. Por que não aprovou? Está querendo muito. Mas ele quer demais. Cara, o mínimo que ele pode é querer muito, né? Se ele não estiver querendo muito, ele não vai comprar. Então... vou mandar pro correspondente tal porque ele aprova e o outro só condiciona. Cara, o sistema é o mesmo. É igual. Eu acho que, eu ia perguntar eu acho que essa fala do Hugo é muito importante. Mas qual que é o diferencial, assim, que vocês acham? Porque, cara, o diferencial é o conhecimento. É o conhecimento. Por que muita gente quer enviar as análises para H2? Eu acho que hoje em dia a experiência, a bagagem, a memória que a gente tem dos inúmeros processos que a gente fez traz pra gente um sentimento e um conhecimento de como que o sistema da Caixa pensa. Então, quando você começa a entender quais são as respostas que você vai ter de acordo com o tipo de documento que você mandar, você já sabe que você tem que mandar o documento A ou B. A ou B vai ser melhor ou pior pela classificação do banco. É uma norma que eles têm. Claro, o risco ele não é exposto ao mercado e tal, mas pelo volume de negócio que tem, a gente já consegue criar uma amostragem e entender as respostas. Mas acho que eu posso responder a ter. tua pergunta, Lua, eu acho que a turma... Por que eles gostam de mandar para H2 ou o que seja? Eu acho que é pela proximidade, transparência e didática. Justamente pela falta de conhecimento e informação. Sim. E os meninos, a H2, estão muito mais próximos, na minha opinião, tá? Sim. Estão muito mais próximos do time, que fica mais fácil. Cara, mas eu vejo uma proatividade fora da curva. Entendeu? Assim, e isso vale para todos os correspondentes do Brasil, que eu tenho certeza que vão assistir esse nosso pode entrar, né? Vão até ficar com Mas assim, cara, vão ficar os nossos, assim, independente disso. Esse é um episódio que foi pedido pelo time. Né? Esse é um episódio que foi pedido pelo time. Não.
Hugo quer falar. Hugo pediu a palavra. Segue aí. Vai, Hugo. Não, eu ia pedir pra você mandar um abraço pra alguns CCAs aí, mas tá tranquilo. Olha aí, velho. Não, vai lá, Mas eu mando. Vai lá. Eu acho justo. Assino, atitude, Mas, uns caras que cara- eu gosto demais. Não, Os a caras gente já gosta, têm, né, a gente? gente Eu gosta gosto assim, mesmo. a gente gosta muito, mas o que eu vejo, cara, e assim, é a proatividade para resolver. Assim, a gente vê muita negativa, porque o nosso processo de crédito entra muito mais do que a prova. É, o funil, né? E é Então, normal. e tem muito mais não que sim, Sim. né? Faz parte do negócio, né? Mas a negativa vem com uma solução, né? Sim. E aí que eu acho que tá o negócio. Não, ou com uma explicação, que Ou às com uma vezes não tem explicação, não tem solução. mas É tem uma isso. explicação. Tem um Isso porquê. sempre vai ter. Por que não aprovou? Porque, Ou por que uma- condicionou? Porque assim, seja. uma coisa que a gente tenta passar muito pro time. A gente falou aqui dos nossos números. São 700, 800, 900 repasses, que seja, de assinatura de contrato. O que faz diferença na nossa vida se esse cara não comprar e não assinar? No meio de 800, 900 é muito pouco. Não que não seja importante, mas Sim. numericamente falando é pouco. Só que esse é um processo de um corretor. O corretor é bom. É a venda do única, mês talvez. dele. Provavelmente Talvez é a a única em 3 meses. Talvez a única em Sacou? 2, 3 meses, que é o salário dele, que ele vai manter a família, comer, etc e tal. Então o que a gente passa pro time é assim, se preocupar como se todos os processos e análise fossem a única do mês nossa também. Exatamente. Porque, cara, assim, a gente tem que estar junto. Já foi-se o tempo em que venda e crédito se conflitavam. Isso. E é o que a gente brigou pra caralho. hein? Já. Porra, a gente saiu no pau pra A gente cacete, brigou pra mas cacete. muita coisa. Vocês? Nossa, Porra, que? senhora, Já. meu Que? No irmão. Rio. É, no Rio. Mas brigamos. você era da galera que destratava muito e tal ou não? Não. Não, o Demis Não. era da galera da porrada, assim. Você era da briga. Era. Como se ele não fosse mais. Assim, agora ele tá tranquilão. Não, o Demis da yoga aqui. Não, Porra. monge Demis. Vou te falar, eu mudei, cara. Mudei. Ah, Regenerou, imagino. então. Isso. Todo mundo tem. Outro Não, Demis, assim, cara. mas era uma época que ele, de repente, não tinha tanto entendimento do crédito e a gente não tinha tanto entendimento de venda. E a gente, Perfeito. que eu digo, correspondente. Sim, sim. E ele, que eu Perfeito. digo, é vendas. É isso Entendeu? mesmo, É isso mesmo. E isso se aproximou, cara. E hoje a gente Isso era tem esse... comum, né, Não, cara? muito Mas muita- comum. Não, Parecia o que era cantava. rixa, Quando- né, não, cara? mas- Parecia que era um contra o outro. Quando a gente todo mundo começou querendo a trabalhar mesma com coisa. isso em 2010, era um orgasmo negar uma venda. Reprovei um crédito. Isso. Não vendeu. E do outro lado a mesma coisa. Consegui passar pelo crédito, vendi. Isso. Convenci ele. Enganei. Idiota, te passei peguei. por cima É, dele. tipo- Só que, cara, a gente só ganha dinheiro se vocês venderem. Isso. Então, Mas assim- pra esse entendimento ficar claro lá na ponta pro corretor, meu irmão, demorou, hein, velho. Ah, mas isso Demora. acontece sempre. Aconteceu isso com comercial e vendas. Sim. né? Sim. E todo mundo querendo a mesma coisa, né? Todo mundo querendo botar mais venda Mas- pra dentro e tudo mais. O negócio só que- existe se vender. Se não vender, Esquece. ninguém existe. Ninguém. Absolutamente ninguém vai Ninguém. existir. Depois tem o corretor e depois dali tem uma cadeia gigante por Enorme. trás, enorme, mas muito grande, diretos e sobrevive. indiretos. Mas uma Ninguém coisa sobrevive. que faz com que isso se aproxime, que tenha esse entendimento, é a proximidade e a humanização do negócio, cara. Uma coisa que a gente faz questão de mostrar pro nosso time é o trabalho que a gente está fazendo. Porque normalmente a gente olha o negócio como um número. É normal. Você, que é um gestor, você olha, pô, fiz 3 vendas, fiz 50 vendas, enfim. A gente olha, fiz 50 repasses. Só que a gente nunca para pra pensar que são 50 pessoas. Exato. 50 famílias. Então, uma coisa que é muito legal, que aqui em BH a galera faz muito, a galera faz vídeo com o cliente que comprou, mostra a emoção do cliente. Cara, quando a gente pega esse material e manda pro nosso time, a repercussão interna que tem é absurda, vocês não têm ideia. mesmo, cara? Absurdo. A gente Sério? fala, ó, galera, e a gente faz questão de mandar, porque é legal pra cacete isso. A gente mostra e fala, ó, tá vendo? Isso aqui foi o nosso trabalho. E aí isso dá um gás na galera diferente. Então, cara, isso é uma coisa que tem que ser até estimulada. Aqui em BH a galera faz muito, mas no resto do Brasil eu vejo pouco acontecer. Entendeu? Então, é um tipo de projeto que a gente tem de mostrar pro nosso time o resultado do nosso trabalho. Humanizar o E, negócio. não, É. e querendo ou não, todo mundo é cliente. Isso. Nesse momento, eu tô aqui como concessor de crédito, analista de crédito e tal, mas eu vou sair daqui, vou sentar ali no restaurante e eu vou me tornar um cliente. E aí, se aquele atendimento não for legal, eu vou reclamar. Então, peraí. Por que eu não presto também um bom atendimento pro meu cliente final? Ele tem que ser bem tratado, a experiência dele tem que ser boa ali, porque muito provavelmente vai ser a única vez que ele vai comprar um imóvel. A primeira e última vez que ele vai comprar um imóvel. A maioria. Então, a maioria compra uma vez só. não é normal que comprem vários e tal. Até tem investidores e tudo mais, mas a gente quer que o time entenda que é a única experiência do cliente, então que tem que ser boa.
Tem que ser legal, tem que ser ok, porque em algum momento a gente vai ser o cliente, a gente vai estar do outro lado da mesa aí, sendo o cliente, a gente quer ser bem atendido, quer que a nossa experiência seja boa. Então vamos praticar isso antes de cobrar, né? Vamos fazer a nossa parte. Essa é a nossa ideia de passar para o time, essa humanização, sem robotizar o negócio. A gente não quer robotizar o negócio, a gente quer humanizar o negócio. Essa é a nossa ideia. Maravilhoso. É por isso que tem esse sucesso, né? E é uma questão que você falou de proximidade e tal, a gente faz questão de estar perto. De estar na operação, de estar no stand, de sentar, de ver, de resolver um caso e tal, não sei o quê. Nosso WhatsApp é um telemarketing praticamente, assim, sobe mensagem, eu sou daqui, o fulano de tal, de não sei de onde, me ajuda com esse caso, ajuda, pô, vem, tal, como é que faz? Eu tenho que rodar? Tem, vamos fazer. Posso entrar no assunto polêmico? Pode. Vocês gostam de falar, mas é polêmico. Aqui vai ser polêmico. Vai. Mas eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar, assim, qual a consequência de uma fraude documental para a empresa, para a Caixa, para vocês? Vocês já pegaram? Eu vou Essa foi a pergunta proposital. Cara, Essa aqui foi proposital. eu vou ser um pouquinho mais abrangente respondendo essa pergunta. Recentemente eu andei lendo e estudando... As consequências são importantes, todo mundo saber, né, cara? Não, mas assim, tem uma parte um pouco técnica, assim, que às vezes a gente não se preocupa muito. A gente, ser humano. Eu andei lendo e estudando recentemente sobre a crise americana de 2008. Uhum. A origem dela, assim, a fagulha dela foi um crédito imobiliário mal feito. Dado para pessoas que não tinham condição. Assim, rasgando o verbo aqui, era... Se quer rodado sem documentação. Já vai ter uma galera tirando visto agora para ir para os Estados Unidos, entendeu? É o que? Análise de crédito sem documentação? Tá vendo? Vai ver na Globo.com amanhã assim, índice de vistos americanos triplica no Brasil. Cara, mas a consequência, assim, essa crise nos Estados Unidos quebrou o mundo. Quebrou o mundo. E se essa crise não tivesse sido nos Estados Unidos, tivesse sido em qualquer outro país de segundo escalão, não teria como ter sido resolvido. Foram trilhões e trilhões de dólares que quase se aproximam ao PIB do Brasil para resolver o problema. Se é no Brasil, não tinha solução, porque não ia ter dinheiro para fazer isso. Então, tudo começou o quê? Em crédito imobiliário mal concedido. Então, assim, fraude existe? Vai existir em qualquer lugar, não tem jeito. Porque você vai ter o ser humano que não tem um bom caráter, que quer ser mais esperto do que a malandragem. E assim, numa boa. Que quer dar o jeitinho. Quer dar o jeitinho e não tem atalho na vida. Não tem atalho. Não tem caminho mais curto. Mas para esses avisados e para os desavisados, a consequência disso... Pessoal. Né? Pessoal, porque tem algo criminal envolvido, né? Sim. Mas a consequência pessoal e jurídica, né? Tipo assim, da pessoa jurídica. Da Caixa, da empresa né? Da incorporadora e do correspondente. Eu acho que todos os envolvidos são responsáveis pelaquela concessão. Ok. Eu acho que primeiro a incorporadora de escolher o parceiro, de contratar o parceiro. E nós, como terceirizados da Caixa, braço da Caixa, autorizados por Banco Central e Caixa Econômica de conceder o crédito, conceder com qualidade. Então, a nossa responsabilidade é garantir que aquele crédito, juntamente com a Caixa, é saudável. Então, é por isso que a gente tem que se certificar. É por isso que a gente cobra muito do nosso time certificações. Então, a gente bate muito nisso. Vocês têm que ser certificados, vocês têm que se aprimorar, vocês têm que ter qualidade na concessão para a gente conceder com qualidade. Para o mercado ter perpetuidade. Essa questão da certificação, você tem 2 certificações que o Banco Central exige, que a Caixa exige para a pessoa se tornar correspondente. Okay. Só o sócio é obrigado a ter uma essas 2 certificações. A gente obriga todos os nossos analistas a ter. É o CA300 e o ANEPS, que é o Febraban. Essas 2 certificações são exigidas do sócio do correspondente. Okay. A gente exige de todos os nossos analistas. Legal. Então, assim, para ser analista... Da mesma forma que você cobra o teu corretor dele ter o Cresce, para ele ser um profissional, a gente cobra o nosso analista que ele seja um profissional. Porra, legal. E assim, a gente dá todo o subsídio pro time. A gente tá junto com ele assim, fala assim, faz, vai. Eu não vou conseguir passar, vai, faz. Quantas vezes você precisar? Faz, a gente banca, a gente paga, a gente chega junto, porque a gente quer que você seja um profissional de qualidade aqui dentro. Porque você sendo um profissional de qualidade aqui dentro, a empresa ganha. E daqui a 1 ano, 2 anos você não vai estar mais aqui, tudo bem, é do negócio, é do business, e vai fazer, e beleza. Pô, você teve uma oportunidade. Que bom que você cresceu, que eu pude contribuir de alguma forma com isso e que você vai voar agora com as suas próprias asas. Demorou, tamo junto. É melhor que você ficar esses 2 anos com uma pessoa ruim. Com uma pessoa que não quis se qualificar, se capacitar e crescer. É exatamente isso, é isso que a gente pensa, entendeu? Então, voltando à questão, a gente é punido pelo banco. Porque nós somos os responsáveis. Qual é a punição? Cara, inicialmente a punição é financeira. É penalidade.
Multa em cima de faturamento. Ok. Então assim, pintou uma fraude aqui, não sei o quê. Existe política de consequência. Tá bom. E que está no nosso contrato quando a gente assina com a Caixa e a gente vai ser multado por aquilo. No caso de reincidência, a gente pode ser descredenciado. Então, aí assim, acabou. E acabou. Você não consegue... Não consigo A mais fazer. receita vira zero da noite pro dia. Eu não sou mais uma empresa. Sem citar nomes, eu não quero expor. Teve uma empresa que perdeu o código. Não, teve Vocês mais de conhecem, uma. cara? Já Teve mais de uma. Muito. Teve incorporadora. Teve Porque hoje em dia. incorporadora? É porque hoje em dia a incorporadora não pode mais ser correspondente. Na época podia. E aí teve incorporadora que perdeu o Não código. quero expor, não, porque... Vários correspondentes já perderam o código. código. E assim, e a consequência não é só para o correspondente. A consequência é para a incorporadora também. Por quê? Uma concessão de crédito mal feita gera uma inadimplência. E aí a inadimplência é cobrada da incorporadora. Na hora que for tentar assinar um próximo produto, Exatamente. esquece. Olha, você Exatamente você tá isso. com uma Vai falar, não, E a inadimplência a é muito gente alta, tem, não- e a gente não é tem bom pra vários mim. exemplos A Caixa disso. pode não querer te dar um Não querer te dar próximo crédito. financiamento. É sabe, isso, Zé? exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Isso aconteceu, cara, com várias construtoras. Então, assim, cara, e a Caixa monitora muito inadimplência, principalmente quando você fala do programa Casa Verde e Amarela, que está envolvendo subsídio do governo, está envolvendo taxa de juros mais baixa, uma série de benefícios que o cliente Que tem. acaba sendo a maior parte das tentativas. Sim. Sim, sem E aí, dúvida. subsídio. Claro, Sem claro, dúvida, claro. sem dúvida. E aí O você... econômico é onde está a maior parte Onde de está o fraude. maior. Ah, sim, sem Porque dúvida. onde tem a Alternativa de fraude. porque assim, porque o tem juros vantagem, menor, né? isso. Tem muita vantagem. Tem muita vantagem. Não é um financiamento e assim, SBPE, né, Luan? O cara tem renda que o cara ganha o quê? 40 pau? 40 pau de subsídio. Sim, pô, Pensa bem. sim. É isso No aí. Rio, 47. 47 pau de subsídio, velho. Não, e eu acho que quando você vai Legal. para um segmento um pouco mais elevado, o cliente que busca um imóvel com um ticket maior, Isso. ele já tem um pouco mais de conhecimento, De sobre o conhecimento, assunto e tal. exato. Ele já sabe se ele consegue ou não. Qual que é o grande lance do Casa Verde e Amarela hoje? É você fazer o seu cliente descobrir que ele pode comprar um imóvel. Esse é o gatilho. Eu lembro Porque disso. nem ele acredita. Esse é o trigger do negócio, entendeu? Então você fala para ele assim, você pode comprar um imóvel. Ele fala, não posso. Não Pode. pode. Vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar. Eu tenho certeza que vocês já viveram muito E isso. aí Isso é onde- animal, né? É, mas aí onde A gente entra viveu isso aí no- um buraco que é perigoso, né, velho? E aí tem que ter qualidade. Exato. Porque é um cliente mais sensível, querendo ou não. E é o motivo, é o objetivo do programa. É um cliente sensível à crise, à inflação, Tudo, sensível, tudo. sensível a uma Black Friday, que ele compra uma geladeira Justo. e que não dá conta mais de pagar. Essa geladeira É sensível a uma amidalite. uma amidalite. A uma amidalite. Olha aí. Teve que Cara, mudar a que vida dele loucura. por causa de remédio, Covid. etc e tal, não sei o que, Covid. Então, muda muita coisa. Então, ali é onde a gente enxerga um pouco mais de deficiência em questões documentais, assim e tal. E a gente tem que ficar um pouco mais ligado sempre, não tem jeito, entendeu? Porque o cara que chega pra comprar com vocês, que ele ganha 35 mil por mês... O cara sabe que ele pode comprar um imóvel, ele não precisa de ajuda. certeza. Exatamente, ele não precisa de nenhuma ajuda especial, digamos assim, entendeu? Isso, é isso. Ele não precisa de nenhuma criatividade de ninguém. É isso, ele já, Então, ele, te falar, ele já falando tá em pronto e tem criatividade, opção. Nego é criativo pra esses bagulho, né, cara? Cara, tem uns negócios que nego é criativo. Cara, o brasileiro ele vive se superando, né? Cara, a NASA tá perdendo a gente. Ontem a gente tava no bar conversando e é cada história que os caras falam assim, cara, como é que esse cara pensou? Se ele pensasse pro bem, talvez ele ia ser um puta profissional. Ia ser, com dúvida nenhuma, certeza. sem Com dúvida nenhuma. certeza. Né? E fala aí assim, Mas isso envolve muito, cara, também, que a gente tava falando de política de consequência e tal, a postura da empresa, da incorporadora. Do mercado em si, né? Quando acontece um Mercado. tipo de coisa desse, a incorporadora tem, Qual que que se, tem é que se a- posicionar. Sim. qual que é o Pra, posicionamento? pra dar um recado pros outros. Isso. Como é que funciona? Vocês pegaram uma fraude. Putz. Acontece. Quer entrar nesse mesmo? Acontece. Não, cara, claro que quero entrar nesse mérito. Porque, além de tudo, assim, a galera tem que Não, é entender importante, as é consequências, importante. né? O que pode acontecer. Pegou. E aí? Pegou, né? Qual que é a primeira coisa a se fazer? Assim? Pegou. Pum. É rir. É porque É rir. eu tô Esse cara tá de perguntando. sacanagem. Primeira Eu tô coisa, perguntando, bota a mão na cara. A assim, primeira fala, coisa que fala, não é possível, velho. Tipo, suador, vai suar. Cara, Primeira assim, coisa, limpar o suor. Como que bate o alerta? Não, é Aí. bacana você falar isso. Posso só dar um toque assim, antes de tudo, assim? Fraude é igual serial killer. É padronizado. Entendi. Então imagina um fiozinho que sai aqui assim, ó. Na hora que você Entendi. pega esse fiozinho aqui, Ah. já era. Entendi. Então você precisa achar um. Se o cara tiver uma fraude, ele vai ter vários. E vou te falar, existem É um padrões, serial killer. né? É um serial killer, é vários padronizado. padrões. É padronizado. A gente conhece alguns Mas padrões. assim, respondendo a tua pergunta, Conhece alguns por mais que a gente seja
que você perguntou? É bom, deixa em off. Vambora. Segue a vida. Por mais que a gente seja, cara, parceiro de equipe de venda e tal, a gente é contratado pela construtora, pela incorporadora. E a gente é terceirizado pela Caixa Pela para Caixa. conceder Exato. um crédito saudável. Então, E vocês têm consequências. Exatamente. Pegou. Nefastas. pegou. Você quebra. A primeira Simplesmente coisa quebra. que a gente faz é informar ao nosso cliente, que é a construtora. Ponto. Aí a decisão que a construtora vai tomar em relação a isso, aí cada construtora tem a sua política. Até porque a gente não é justiceiro, Não. não é legislativo, não é, Isso. nada, não é judiciário, não é Tem nada. lugar que é conivente, tem lugar que não é. E aí, como alguém vai Aqui tratar dentro, disso... graças a Deus, a tolerância é zero. A gente tem, Da Riva, a gente sabe? tem a política de repassar absolutamente 100% para os nossos clientes. Falar, tô com isso. E uma coisa é, você vê uma documentação que não tá ok... Eu recebi essa documentação, eu não sei quem fez, eu não sei como é que foi, não sei nem se foi feito, eu não sei se é um engano, se não é, se é um equívoco. Qual foi o erro daquele negócio? Eu sei que não está de acordo com a norma do banco. Se não está de acordo com a norma do banco, eu vou devolver. Falar, ó, não está de acordo, pelo motivo ABC. Quem vai julgar isso é o gestor de quem enviou essa documentação. Se é a incorporadora vai entrar no detalhe e vai ver como é que funciona. Não, e a gente não sabe se foi o corretor, se foi Às o vezes foi o gerente, cliente. se foi o Quem foi? cliente. A gente já não viu de sabe. tudo. Não, absolutamente já teve casos tudo. Como que, Muitos. o sensor aranha, né? Como que o sensor aranha aparece aí? Como que liga o alerta vermelho? Cara, normalmente é não. mal feito. É o feeling ou não? É mal Hoje feito, é feeling? feio. Ah, tá. Não, mas É feio. assim... É feio mas tipo eu acho uma que montagem hoje... no computador. Tem de tal, tudo, Tem de tem de tudo, tudo, tem tem de de tudo, tudo. tem É de que é tudo. muito criativo e muito já foi amplo, feito assim. no Paint, né, cara? Já foi feito Tem no de Paint, tudo, no tem de Photoshop, no Corel. Mas tem a galera mais profissional, no né? copy- Que contrata um contador pra fazer a parada. Tem a galera que Não, terceiriza. É que são esses padrões que eles estão falando. Mas, cara, assim, importante a gente falar disso, mas também é importante deixar muito claro que isso é a minoria, cara. Opa. E que a gente tá falando de profissionais ruins. Sim, sim. Assim como qualquer Tem em qualquer profissão, lugar. tem profissionais ruins. Assim como você vai entrar num hospital e vai ter um profissional lá da saúde que ele não vai ser bom nem ético o suficiente pra estar ali. E vai acontecer, e não tem Cara, jeito. é a grande minoria. Não, É a sem grande- dúvida é nenhuma. grande. sem Isso dúvida é importante nenhuma. ser falado Sem também, dúvida nenhuma. porque assim, às vezes a gente tá aqui batendo papo e tal, e a galera costuma muito crucificar o corretor e é injusto pra cacete. Porque olha quantos só. corretores você tem na Riva hoje? 400, 500, por aí. Quantos tem esse tipo de prática? Hoje na Riva, que eu saiba, né? Até A gente agora, descobriu, não. em um Sabe? ano e meio de Riva não Sim. teve. Entende? Não, Mas assim, sim. não, teve em São Paulo um outro, mas assim, muito pontual. O que eu estou falando Pois é pontual. é Assim, ó. 0,00005. Por acaso ele estava na Riva. por Ele acaso, poderia é. estar Em na qualquer empresa lugar. A, B, C ou D Então, e ele ia exatamente, fazer. é A culpa importante não ser é da falado companhia também. que ele tá. A culpa é dele que ele tá. E Não, ele eu te vai falar, fazer. só pelos números, assim, pô, 12 mil análises, 1.000 reparos, desculpa. Tem algo rolando bom aqui. Sim, não, É, sim, claro, muita a coisa. vida tá rolando, vida normal. Tem. E aí, se a gente for pegar, assim, quantas fraudes vocês pegaram? Faz tipo 2, 3. De 1.000 repasses eu peguei. Sim. 0, 10, que sei seja. lá. Pois é, É, isso é é importante pouco, ser é falado. pouco. Tá, pra mim tá claro. Pra mim tá claro. É bem pouco. Mas assim, não deixa de existir e não é exclusivo Mas, desse mercado. entrando, não nesse assunto, tá? Mas nas histórias, né, que vocês têm bastante, Tem muitas, e a gente não precisa citar nomes, tá, Hugo? Pra você ficar tranquilo. Mas existem histórias capciosas, histórias engraçadas, que é o que a gente quer aqui. Principalmente, quero que vocês lembrem de história engraçada. E você pode começar com o da Aline. Aí eu posso falar da Aline porque ela autorizou ontem a gente falar. Cara, o da Aline é fantástica. A história da Aline, o Gui vai falar aí. Cara, Eu tô falando da Aline porque ela falou ontem com a sim, gente. sim, sim. ela sim. falou, pode contar Porque, meu assim, caso. porque esse caso Conta tem o que ser caso. contado, de fato. Isso. E assim, numa boa, Engraçado. são 12 anos que a gente trabalha com isso, eu tenho certeza absoluta que se a gente fosse lembrar das histórias engraçadas, é porque a gente não lembra também, né? A gente lembra de pouquíssimas assim, mas é sempre muita loucura, muito bizarro o negócio. Tem que ser as mais eu bizarras. vou né? contar essa da Aline e eu queria contar uma minha também que me traumatizou um tempo atrás, assim, alguns anos atrás, eu era analista ainda e tal. Mas o da Aline foi o seguinte, eu acordei um sábado e tal, e aí meu telefone toca. Ressaca. Ressaca sempre, padrão, sempre. é sábado. Sábado. Ressaca. Aí toca meu telefone. Pô, Guilherme, eu tô com um cliente que ele precisa usar o FGTS dele. Eu falei, pô, beleza, Show. demorou. Se tiver dentro da regra, manda aí. Sobe. Não, mas tem um porém. Eu falei, não, mas tá tranquilo, mas manda aí que a gente já vê tudo e a gente pontua pra você o que faltar e tal, tá tranquilo. Não, tem um porém real. Qual que é o porém? Ele tá morto. Aí eu ri igual vocês, falei, vai, fala qual é o porém. Não, ele morreu.
Aí eu, mas você me ligou pra isso? Não, é porque a gente quer Mas usar. era recém, né? Era tipo, Era ele tipo, tinha... Aí Não, pode, beleza. aí pode. Aí é não. tranquilo. Não, ele morreu agora, pô, tá Ainda tranquilo. tá tendo espasmos Tem um ali prazo ainda. pra utilização de FGTS. Não, se morreu até 6 tem uma meses, ele pode carência, utilizar o carência. FGTS. Caralho, de onde surgiu isso? Aí beleza, aí eu desliguei, falei, pô, cara, não vai ter Tentando como e defender tal, o etc e tal. indefensável. Aí desliguei. Aí não suficiente a minha resposta, Wellington me liga. Aí eu falei, Era pra não citar nomes. aí eu falei, não, esse problema. podia, esse Esse podia, esse pode, podia. esse foi autorizado. Aí o Wellington me liga assim, ele, mano, O Wellington que teve um episódio com ele aqui. Então, Sim, todo mundo sabe isso. quem é. tô com um cliente aqui. Eu falei, por acaso é o morto? Aí ele, cara, é esse mesmo. Eu falei, você ainda quer usar o FGTS? Ele cara, é um cliente. não, assim, tô com um cliente aqui, por acaso é o morto? Ele tá Eu falei, na não, mesa. mas não tem. Ele tá na mesa. Tá na mesa. Como assim, cara? Mas só pra eu entender, assim... Não, eu Cliente tô na mesa. rachando Ah, isso. mentira. Tô rachando disso. Aí tava o Chico Xavier aqui esperando. Esse era cliente na maca, não era na mesa, cliente na mas eu maca. não sei. Cancelado Eu não pelos sei de espíritos verdade. agora. O que acontece? Eu morri, o que acontece com o meu FGTS? Alguém da família pode resgatar ou fica pro governo, pro fundo? Não, assim? aí vai pra você, vai pros herdeiros, Vai né? pros herdeiros, Os gerentes, vai. os O FGTS vai gerentes, pra família. lógico. Eu não sabia, resgatar. isso era ignorância minha mesmo. E a- família não, mas na pode segunda resgatar. não, olha só, na segunda Pode ligação, resgatar e usar, se não, cara. na segunda ligação Não, mas eles- não ele, pô. não ele tá ele morto. não Como é que ele vai beleza, resgatar, Mas é porque o cara? parente queria comprar. vai virar um né? boleto, não vai virar um vai saque virar de um fundo de boleto. garantia. Eu falei, porra, pega, é. me gera boleto aí, eu pago. Mas na segunda ligação eles trouxeram um advogado pra falar comigo. Não, eu tô com um advogado Você aqui deu na duas mesa. negativas, É, mais um e advogado. aí tive que fazer um habeas corpus ali pro mas será cara, praticamente. Como Pois é é. que... Cara, A gente teve um caso, Não, não é igual, mas é um queria caso dar um pouco abraço pra parecido. Aline, um beijo. Não, Hoje queria- a Aline é que- uma das nossas queria mandar- melhores gerentes. Queria mandar um do abraço Brasil. pra Aline que ela Top. trouxesse casos menos complicados pra gente resolver, de pessoas vivas, pelo menos, né? Que a gente consegue resolver. Agora, A gente teve um caso um pouco parecido que o cara não tava morto, mas assim... só isso, então era um detalhe. então, um detalhe. Ah, que bom. Esse Esse detalhe cliente é estava positivo. vivo. Ah, legal. Mas ligaram pra gente e falaram, cara, porque a assinatura do contrato Caixa ela é feita normalmente na agência da Caixa, né? Ah, o cara não podia ir na agência. Já ligaram pra gente e já falaram, até cara, imagino, tem como assinar o contrato fora da agência? A gente, cara, em exceção algumas tem. exceções a Sim, gente consegue e tal. Aí, pô, mas por quê? Tem lá no bairro de Pô, Bangu. porque o cliente tá preso. A gente vai levar o contrato Caixa pro cliente assinar na cadeia. Isso rola Juro demais. por Deus. E ele tinha o fundo de garantia. Aí já não sei. Cara, mas uma, Mentira, cara. É sério. uma outra história Mas que... fez? Corta aí. Mas tem visita Essa é a hora íntima, que não tem, não tem ué. visita íntima? Não, rolou. Assinou. então, pô. Não, mas o cara Mas não, a gente a não levou lei- o contrato a lei na cadeia. proíbe O cara fez encarcerado uma de procuração pra Depende alguém se, assinar o- por se, ele. se o CPF dele tiver regular. Mas É. poderia. Pode comprar. Pode comprar. Mas tá regular. poderia. A lei poderia. permite. Cara, se a agência Vocês autorizasse, poderiam ir não. Assim, normalmente não. A Normalmente agência não autoriza? Cara, a gente tava participando de um piloto da Caixa junto com a Matriz, que a assinatura é no ambiente do CCA. Só que aí o cliente precisa fazer uma entrevista A gente online. participou disso. Aí, Participou, aí a aqui em gente, BH que a gente fez. teve que abrir participou um disso. escritório no presídio. É. Pra ser no ambiente do Porque CCA teria que desse ser, cliente. o cara Aí teria a que gente fazer a abriu um assinatura escritório no lá. ambiente Entendi, CCA, e o ambiente entendi. CCA não é na cadeia. Não é ainda Não, entendi, não. tá Pode ser bom. que tenha lá uma cela que a gente Assim, faça já- atendimento. dos 9 e tal, mil, né? é. Dos 9 mil Será que Pode ser algum que tenha criativo um, Às assim? vezes algum tá lá, né? A sua. Mas Eu quero a sua história, quando eu tinha 21, 22 anos, comecei a trabalhar com isso. Fazia um ano que eu estava trabalhando com isso, pô, todo galudo lá, empolgado e tal. E, cara, assim, o mercado... O mercado... Cara, Inclusive, o mercado evoluiu inclusive, muito. Eu posso dar uma pausa? o mercado evoluiu muito. Inclusive, assim, os dois são desejados Que isso, pelas Ah, corretoras. tem isso também. Tem, não assim. tem, Luan? Tem isso. Tem, assim, tem. Eu não a quero gente falar sabe. não, mas É muito se a lead gente rolando. fizer uma campanha de quem quiser pegar, manda um coraçãozinho, você vai ver o tanto de comentário que vai Isso. dar. Engajamento Assim, ó, total. Você do aqui. time. Fudeu. Que Estamos diante de gostou. cafetões aqui. Estou sendo agenciado Não, aqui vou te agora falar, nesse um dia momento. eles estavam. Essa parte é no pra stand, cortar, estão é. falando merda. Não precisa cortar, não. Então tá, Num beleza. dia no stand que eu O não vou comissionamento falar é bom? Como é que é esse comissionamento aí? Cara, você tem que aprovar o crédito. É PJ aí ou o CLT essa onde. parada? Não, aí se a É um gente roda funil, o você Chica faz análise, roda o Chica Se aqui, tiver um aprova o prosoluto, aí crédito, a gente tem que Exato, é. Olha só. Teve uma vez num stand, num lugar que eu não vou falar, pra não expor ninguém, que mandaram uma foto pra mim, dos dois. Tipo assim, e Quero. aí? Tipo, quero. Tipo, e aí? E aí o quê?
Rola? Eu falei, rola o quê? Não, E é os dois? Não, Não, Os não, dois, nessa, os dois. Aí eu falei nessa assim, foto eu saí porque eu tava do lado do Hugo só. Aí acabou saindo mesmo, porque não teve como cortar a foto. não, tá? Vou deixar rolar, vou ficar quieto. É isso, é melhor. É melhor. É melhor. Eu não Vamos vou nem falar voltar, de voltar ontem, pra né? minha história aqui? Vamos voltar pras pras histórias. histórias aqui? Conta. Mais confortável. Aí beleza. E aí eu trabalhava como analista e cara, assim, uma evolução do mercado que foi animal de 10 anos atrás pra cá, é que hoje em dia a segurança do cliente comprar imóvel é animal. Ele compra agora, daqui a 10, 15 dias, ele tá assinando o contrato de financiamento dele no banco. Não existia isso. Mas existia. demorava O 3 anos. associativo tem quanto tempo? Demorava que 3 existe? anos e pouco. A gente começou a trabalhar com o associativo em 2010. É. Que ainda tava engatinhando e Só tal. que aí não existiu o Sicaque ainda. Só que não existia o SICAQ, era A tudo gente via pegava a agência. documentação e mandava pra... É como é o internalizado hoje. Era 100% internalizado. Imagina vocês venderem 100% internalizado. Como que escala isso? Pois é. Era bizarro, era bizarro. Demorava 3 semanas pra aprovar um crédito. aprovar um crédito. Hoje a gente aprova em 15 Só que minutos. como que as incorporadoras faziam no passado? Elas não esperavam aprovar no internalizado para vender. Vendia. Elas vendiam via Excel. Aí a gente fazia lá planilhas de Excel simulando o simulador da Caixa, era tudo via simulação. Não, tá na boa. E aí, 3 anos depois, ele ia lá conquistar o financiamento dele. Uma pessoa hoje é uma coisa, daqui a 3 anos ela pode ser completamente diferente, para melhor ou pior. Foi o pior, eu acho que... Foi um MBA que o mercado fez, foi o MBA mais caro da vida, onde muita gente não se formou. Muita gente quebrou. Muita gente quebrou. Assim, E essa história que eu vou contar é de uma que não está mais entre nós. Não vou citar o nome aqui, mas não está mais entre nós. É uma Tá, se não Vamos. tá, Não, mas não tá, mas tá tentando Vamos voltar. ser É tipo o político. cliente do FGTS, sabe? Que não tá lá, mas tá querendo Mesmo estar. assim, É isso. Tem Quem umas que é? 3 que Fala aí, viraram porra. lendas. Era Então cliente. é uma das 3, beleza. Era PDG. Era PDG. Tá. E aí em 2010 a gente Pô, tá começou. tentando A gente mesmo, começou. na aula, estão tentando, Então, porra, tipo, tão assim. respirando e, sobre porra, a parede, Eu né? respeito muito essa Essa tentativa. tentativa deles aí. Resiliência. Nossa, Resiliência. o nome disso é resiliência. Tá, com uma mistura de mumificação pra voltar desse jeito aí, porque não tem como, cara. Enfim, vamos lá. Nunca mais Por isso que tem que aprenderemos a ter. Não, por isso que tem que ter bebida. PDG, Não, amamos e aí, vocês, a verdade tá? sai. PDG é maravilhosa. Estejam com a gente quando voltarem aí, daqui a 10 anos. E continue com o poder de garantia. E aí a gente atendia um grande empreendimento no Rio. E, cara, o processo era todo internalizado, era com outro tipo de banco e tal, não sei o quê. E, cara, era muito ruim. Não emitia contrato nem a pau e a culpa não era nossa. Nosso processo estava feito e tal, mas não andava o negócio dentro do banco. E tinha alguns clientes muito críticos já, porque os caras tinham comprado em 2006 e em 2010 não tinham recebido o imóvel ainda. Caramba. E a gente naquele trabalho e tal, não sei o quê. Aí um belo dia eu tô na minha baia, toco meu telefone e a recepção me fala assim, Guilherme, tem um policial aqui pra você. Aí eu, pô, beleza, qual que é o empreendimento dele? Aí a recepcionista começa a falar assim entre os dentes. Não é empreendimento não. Aí eu, oi? Não era o cliente que era policial, só pra vocês entenderem. Aí eu falei, Era não. um policial que não tinha nada a ver com o empreendimento. Aí eu falei, não, mas pode botar ele na sala de atendimento que eu vou atender ele. Não, Guilherme, ele não é o cliente. Aí eu, o quê? Como assim? Não tô entendendo. Eu tenho um policial te procurando aqui. Aí eu, porra. Aí eu falei, bom, eu não conheço o policial, ele provavelmente não me conhece, eu vou passar ali pela recepção e vou olhar pra ver o que tá acontecendo. No que eu passo, assim, era uma cliente puta problema. E eu já sabia qual era o histórico dela. Lá, cliente. Ela levou o policial. Show. Ela Eu levou a olho o polícia. policial com um fuzil gigante. Nossa. E ela me vê. Ela, ali! Ele! Temos que levar ele preso! Porra, eu tinha Mentira, 21 meu irmão. anos, cara. Eu já sou branco, pálido. Eu fiquei transparente, perna tremendo. Eu falei, vou ser preso. Eu vou ser preso porque não emitiu o contrato. Eu não vou conseguir sair daqui e tal. Não sei. Na época tinha advogado na empresa e tal, não sei o quê. E foram lá explicar pro policial o que estava acontecendo. O policial falou, cara, eu não tenho por que estar aqui, entendeu? Se você tem um problema judicial, você que busque as vias judiciais. Exatamente. E foi embora a polícia e dessa vez eu não fui preso, graças a Deus. Passa 2 semanas, a cliente volta. Dessa vez sem polícia. Guilherme, a fulana tá aqui. Falei, putz. Aí eu falei, cara, vou ver aqui o que eu posso fazer e tal. Antes disso, a cliente foi no banheiro e mijou no banheiro, assim, no chão. Mijou. Ah, mentira. Ela e o marido. Zoeira. Ela e o marido zoeira, mano. mijaram no chão Pra todo poder- assim. Zoeira. E foram Tem embora. que falar urinaram. E foram embora. Urinaram? Urinaram. Ah, Então urinaram, elas porra, deixaram não, de mijaram, mijar. cara, Elas mijaram. eles urinaram no banheiro e foram embora. Vou te falar, ou você, cara. Não, sinceramente, quem vê é um lorde. É, Lorde, o Ele Suíça. tá fazendo filme pra ver se tem Não. mais coraçãozinho. Porra, pra ele. Diretamente de Londres Olha, aqui. Londres, Suécia. É Príncipe Charles. Pelo amor de Deus, cara.
Então, cara, Me ajuda assim, aí. Eu vou contar seus podres aqui, cara. Antigamente... Conta não, porque ele tem podre pra contar. Vamos ver quem tem mais garrafa pra vender. Vai virar. Abre a caixa de ferramenta aí e vê quem tem mais ferramenta. Então, antigamente o mercado ele era muito... Porque o nosso mercado imobiliário ele é muito recente. A gente teve 2 leis que mudaram a vida do mercado, respectivamente em 97 e 2004, que era alienação fiduciária, porque antigamente era só hipoteca, isso é péssimo para todo mundo, para o banco, etc. Para dar como garantia via hipoteca é ruim, que foi um dos problemas dos Estados Unidos. E a lei de patrimônio de afetação, que você separa os ativos da companhia para a segurança do cliente. Graças a Deus. Então, assim, graças a Deus. Graças a então, Incol. então, assim, exatamente, graças a Incol. Então, de Pior que é 2004 para cá que o negócio Começou a profissionalizar. A profissionalizar. Isso. Então, a gente tem aí, sei lá, nem 20 anos de mercado imobiliário sério, seguro no Brasil. Isso. Então, é muito aprendizado que vem tendo ao longo dessa vida e a gente vai melhorando cada vez que passa. Então é muito recente tudo isso. Lá em 2010 era muito recente. Muito recente. Então tinha muito problema e muita gente não sobreviveu, infelizmente. E a gente vem nessa batalha aí junto com todo mundo. Hoje em dia, graças a Deus, é o que a gente estava falando aqui. O cliente repassa em 10 dias, pô. Cara, mano, É seguro pra todo Rafael, mundo, pô. Cara, a caixa a gente tem que falar aqui, né? O know-how da caixa em Não, habitação Pô, Pô, esquece. é Não, absurdo, é, assim, né, absurdo. cara? Também não vou citar absurdo. nomes, mas assim, Absurdo. a gente tem experiências com outras instituições, assim. Várias. Esquece. Pô, Esquece. Não, por me- Esquece. Por São melhor, anos de- por melhor que seja, por melhor que mais seja. bem intencionada, Assim, por mais para comprada que este esteja. segmento, É know-how. Não vai, São não vai. anos de experiência. Fala que é Exatamente. processo redondo. E né? é Exatamente, foco, assim, a gente exatamente. sabe que a habitação é um braço muito forte dentro da caixa, né? Então, Sim. assim, cara, é foco, E o que é eu- experiência, e é know-how. o que eu vou te tudo. falar, a habitação é uma porta de entrada para a caixa e que nem todo mundo dentro da caixa entendeu, mas a maioria esmagadora entendeu. Porque o cara não está contratando só um financiamento imobiliário. Ele está contratando um financiamento imobiliário, ele está abrindo uma conta corrente, ele tem cheque especial, ele tem cartão de crédito, e de repente ele já faz um consórcio e financia um carro, e faz um seguro de vida e não sei o quê. Então é uma porta de entrada que ele tem que fazer o financiamento pela caixa, porque o imóvel muitas vezes é associativo, e isso rentabiliza de uma forma gigante para o banco. Então não é só a habitação que é importante para a caixa, é a porta de entrada, que eles falam muito disso. Não, e o cara vai ser cliente caixa por 30 anos. Então a oportunidade que você tem de trabalhar esse cara durante todo esse período é gigante. Gigante. Então, pô, e essa gestão nova da Caixa, a gestão atual do presidente Pedro Guimarães, que é um cara de mercado, um cara que veio de banco privado, veio de banco de investimento, ele tem esse olhar. Ele fala, cara, esse cara vai estar aqui dentro por 30 anos. A oportunidade de negócio que eu tenho com esse cliente é gigante. De capitalizar em cima do cliente. Porque, cara, é banco do governo e tal, mas é um banco. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Claro. Então, você tem Mas nunca oportunidade. pensava assim, né? Não pensava. Não pensava assim. É, o porque banco da geralmente a habitação. estatal, ela é feita pra servir o é Estado, não pra dar lucro, É o né? banco social, etc e tal. Isso acabou. Fala que assim, dar lucro. beleza, vai ter o cunho social, vai ter o atendimento social, Ok. vai ter o casal rede amarelo, Mas ok, não vamos sei o dar um quê, lucrozinho mas aqui? vamos dar lucro, entendeu? Então, Justo. o que a Caixa não quer há algum tempo é ser só o banco da habitação. Ela não quer ser o segundo ou terceiro banco do cliente, ela quer ser o primeiro banco do cliente. Primeiro e único, Primeiro né? e único. Ela quer que ele receba o salário, que pague a prestação, que use o cartão de crédito, que faça mais alguns negócios ali dentro, como é em outras instituições financeiras que normalmente o nosso cliente às vezes está mais acostumado. E não é isso mais que a Caixa quer. E a nossa missão enquanto terceirizado da Caixa é passar essa nova visão para o cliente. Porque o cliente vem muito viesado às vezes e fala, não, a Caixa é só da habitação. E não é mais só da habitação. Não, só quero ter o financiamento na Caixa, não quero mais nada. Mas às vezes você tem vários produtos que podem ser agregados que são interessantes também. Hoje vocês fazem um papel de embaixador da Caixa Econômica, né? Assim, com o cliente, né? De levar um pouco dessa... De construir a imagem da Interface, Caixa. né? Cara, a gente precisa que esse negócio dê certo o resto da vida, entendeu? A gente isso. precisa estar do mesmo lado. A gente precisa que o jogo seja infinito. Eu não quero que isso acabe daqui a 2, 3, 4 anos. Eu quero que isso nunca acabe. E para isso nunca acabar, tem que ser bom para todo mundo. E para ser bom para todo mundo, às vezes um vai ter que abrir um pouquinho de espaço aqui, o outro vai ter que abrir um pouquinho de espaço ali, e vai ser bom para o mercado como um todo. Imagina se daqui a 4, 5 anos a Caixa fala, não tá mais legal pra gente, a gente vai ter que fazer... Cara, vai ser muito complicado pra gente mudar a forma de trabalho. Entendeu? Não, e assim, o correspondente caixa, ele só existe porque a agência não tem capacidade operacional de absorver esse volume. Porque é muito cliente para pouca agência. Pra pouca agência. A verdade é essa. E aí, para contratar esse tanto de pessoas, seria mais dinheiro público, né? Exatamente. Claro. Então é muito Então, mais usa o capital barato. privado, É isso. muito mais barato. É muito mais barato, rápido e eficiente essa terceirização que faz. Não, E e fica é ma- especializado. E é mais inteligente, porque assim, pensa no mercado imobiliário.
Você tá lá... Qual que é onde tem o maior volume de atendimento a cliente? Final de semana. Final de semana. Que é onde o nosso cliente tem a oportunidade de visitar o stand, de ser atendido por um corretor. E é quando o banco não funciona. E é quando o banco não funciona. Então, se a gente não existisse, o cliente que foi atendido sábado, ele ia ter que esperar até segunda para ser atendido pela agência. E aí, cara, até segunda, de sábado para segunda, ele já pensou, ele já conversou com o primo dele que botou água no chopp, ele já conversou com aquele cara que não quer o bem dele, que fala, pô, não, esse negócio de imóvel, pô, cara, isso aí não vale a pena não, e tal. A Carol fala muito, né? O travesseiro é o pior inimigo da venda. Ah, Claro, cacete, cara, venda é momento. O travesseiro, às vezes o nosso cliente ele precisa de um... O cunhado é... É. Ninguém quer te ver comprando um imóvel. Ninguém né? quer, Todo assim, mês. Ninguém isso é o quer te mal ver do ser melhor, humano, porque cara. A pessoa que fala isso, ela não tem um imóvel, né? E quando você passa a ter um imóvel, querendo ou não, você tá melhor que a pessoa. Ninguém quer te ver melhor que ele. Às vezes o nosso cliente ele precisa de uma pitada de coragem também para comprar. Sim, Ele pode, falar, ele tem que ter uma consegue. caralhada de coragem. Ele É pode e foda. consegue. Não é uma pitada de coragem para ele fazer uma Não, e coisa ele que ele não precisa vai ser arcar. encorajado. Não é maluco, não é assim, eu tô tipo, Se ele eu fosse tô maluco, a caixa não ia É, acabar, exatamente. Ele tem que ser encorajado. Tem que ser encorajado, exatamente. Fala assim, vai que dá. Vai que tá todo mundo fazendo os cálculos aqui, você consegue pagar. Só que ele não sabe às vezes, e a gente precisa dar aquele empurrãozinho. Então venda é momento, não tem jeito. Cara, eu ainda queria... Que eu sei que tem muito potencial, eu confio no potencial de vocês dois. Não, vou te falar. Eu queria muito 10 anos, ouvir. Luan. 12 anos de Pensa história. 10 anos, trabalhando na habitação. Cara, eu tenho 5, você tem quantos anos hoje? 15. 15. 45. Mas assim, concentrado em menos clientes que passaram pela mão dos dois. Não, muito com menos certeza. clientes. Neste né? fluxo, não, jamais. Nesse fluxo aí de, imagina, Não, 12 mil análises Não, eu vou te mês. falar, eles têm muita mais história que eu. Muito mais história que nós dois juntos. Eu vou te né? falar, inclusive eles são contadores de história. São contadores É de que eles estão história. E tímidos. assim, só história verdadeira. Então, Não, histórias. verdadeira. Histórias. Tudo que a gente traz aqui É histórias com verdade. H, não com E. Se muita gente... com Histórias H. com H de Com H H2. de H2, Aí esse você já cara. começa a entender o nome H2, Então, né? Aí você já A gente entendendo. vai chegar lá. Como foi? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá? Não, na história o da H2. porquê da H2, né? É o nosso último tópico. Agora, vamos nas histórias. Não é tão interessante assim. Vocês Não estão é criando tão uma maneiro, puta expectativa, não é Mas tão eu interessante. queria saber... Você criou beleza. expectativa. Você falou que não pode falar? Aí você já criou expectativa. Não, mas eu não vou falar. Que não pode Eu falar, só não vai ser posso falada, né, contar Paulo? 60%. Ah, 60. Não, beleza. Não, vou te falar. me ajuda Qual aí. o problema de falar? Não, depois a gente fala disso. Depois a gente Beleza. conversa disso. Tá bom. Tudo Histórias capciosas, engraçadas de a do assinaturas. morto foi a pior, não, né? Não, a do morto foi uma delas, assim, bem engraçadas. Agora- Foi da... Tá ali no top 20. Fala do então Tá no top 10. do animalzinho de estimação. Não, fala do Eu fiquei Detran. sabendo do Detran, animal. sim, mas- tem uma do Detran que você Não, vai a do Do adorar. Detran é quente, eu falo do Detran Detran. Mas essa eu não conheço. É maravilhosa. Conta do Detran e Vou eu conta contar do Detran. a do A do Pet. animal. A do Do Pet, tá bom. Tem Pet Place na H2 também, tá? É verdade. Então A do não são Pet- só os a do empreendimentos Pet que eu tem fiquei Pet Place. A sabendo, H2 tem Pet Place também. Cara, do Detran é o seguinte. Cara, vou te a falar. gente... Isso é surreal. Isso aqui isso aqui tinha que fazer um outdoor escrito isso, cara. A gente tava falando mais cedo de fraude e tal, e de novo deixando claro que é sempre a minoria do que acontece e tal, mas beleza. A gente tava fazendo um financiamento de um imóvel que era Casa Verde e Amarela, e o cliente tinha um dependente. E aí, quando o cliente tem um dependente maior de idade, ele precisa fazer uma carta de dependente, dizendo que ele não tem renda e que ele compartilha a residência. Só pra estar claro que o dependente ganha mais subsídio. Isso, exatamente. Quanto mais dependente, maior o subsídio. Exato. O cara tem o dependente, ele ganha um subsídio de 100% lá do Ok. valor, de acordo com a renda dele. E aí, infelizmente... Quem que faz a carta? É a pessoa que tá contratando É o crédito o ou o dependente? O dependente. A O carta quem dependente faz é o avisa. dependente, e aí quem assina é o comprador e o dependente. Legal. Atestando tudo que tá escrito ali. Exatamente. E aí, nesse caso específico, quem fez a carta foi o próprio corretor. E aí ele assinou pelo cliente. Só que na hora que ele foi assinar pelo dependente, ele foi copiar a assinatura do dependente Isso e era uma é. CNH. Ao invés dele copiar a assinatura do dependente, ele copiou a assinatura do presidente do Detran, que vem na CNH. Maravilhoso, cara! E aí, a gente recebeu a documentação e olhou, bom, como é que o presidente do Detran é dependente de alguém? Porque o presidente do Detran deve ser rico, então ele tem renda, porra. Cara, mentira. Não tem problema o presidente do Detran participar da compra de imóvel, nada disso. Pode comprar imóvel. lógico, Claro, sem dúvida mas nenhuma. ele não é dependente porque ele é o presidente do Detran, então ele tem uma ele tem renda, renda. O dia né? que esses moleques me contaram isso vai ser E aí mentira. o corretor na época copiou a assinatura do presidente do Detran. E aí a gente devolveu
E o corretor argumentou com a gente que quem fez a assinatura errada foi o próprio dependente. Ah, claro. Não, o cara errou a própria assinatura. Vira e mexe, eu erro a minha pelo presidente do Detran, assim, fala, putz, esqueci, não era minha, assinei como Detran aqui. Acontece, é normal, é natural. E aí, naturalmente, esse corretor, infelizmente, acabou sendo desligado da companhia. Era nosso isso? Era. Era. Foi o Demis que desligou. Foi. Não, mas o... Cara, isso vai acontecer. Eu fico imaginando. Cara, a produção tá rachando aqui. Mas ué. Cara, mas assim... Acontece, tá sujeito a acontecer em qualquer sujeito a empresa. acontecer. Cara, não é possível, meu irmão. Tinha que mandar embora por burrice mesmo. Tipo assim, Pelo amor cara, de você Deus, não tá cara. sendo mandado embora por fraude. Você tá sendo mandado embora porque você é burro. E tem lugar que não manda embora, né? Assim, pega uns casos tem, desses que não infelizmente. manda. Mas Infelizmente. assim, A mas de gente- novo, acho que é bom. O que o Hugo falou é importante, Lua. É muito pontual. É muito a minoria. Não, se você botar na falar, balança, não é muito a minoria. É isso. Não, Tipo tem, assim, não Tem gente assim em todo lugar. Só que essa minoria pode foder o Não, negócio em inteiro. todo lugar e sabe todo qual é? mercado. Sim. É Só que se você for falar. conivente, Claro. se você deixar uma coisa dessa passar e falar, não. Não, mas essa minoria pode foder o código dos caras, pode foder a incorporação, pode foder a Tudo. porra toda. Assim, arrebenta o mercado. É aquilo que é eu falei isso, da cara. crise Lá nos americana. Estados Unidos, isso aí. É. É isso aí. Não é um probleminha aqui. Não, é um problema entre nós aqui, no nosso isso. ecossistema. Não, o negócio é muito maior. Agora deve Mas ter... o que é legal de falar de história, assim, é de cliente na mesa. Cara. Porque aí todo corretor sabe. O cara sempre fala, pô, dá uma prioridade pro cliente na mesa. Aí a gente começa a ouvir as histórias. Cliente na mesa, cliente com criança, cliente tá aguardando no sol. E aí começa o Tem um negócio que vai... cliente o no negócio sol. vai O cliente tá com aumentando. animal de Não, estimação. os caras estavam né? o seguinte... Não, antes... que o aqui da estimação é muito emblemático, né? Mas além da estimação é o seguinte... Cara, dá prioridade. Tipo, o cliente tá no sol... Meu irmão, Tira do sol. o cara do Mas sol. você tá Coloca onde? ele No na Saara? Onde vocês estão prospectando o cliente? cara. É. Não tem a sombrinha, não, velho. Exatamente. Porque às vezes os caras estão numa ação de rua, sei lá, né? Não. E aí Então, rola um muito dia, esse e aí cliente um com dia febre. aconteceu de chegar pra gente... Porra, não tem de mentira. pirona. Sai daí que é Cliente Covid, com né? febre. Mentira. Atualmente, cliente com febre é um puta Sai daí que é problema, né, Covid, cara? né? Cliente com febre dá prioridade. E aí teve um de um dia... rap com de pirona lá, ao invés de responder a análise. Teve um dia que chegou pra gente um caso diferente do normal, que é o cliente está com um animal de estimação. Pronto. E aí o Guilherme que Qual o problema que tava, de estar com é. animal de estimação? Era você que tava? Era eu olhei e falei, porra, animal de estimação? Será, Pô, que, é um, espera, será pô. que é um cachorrinho recém-nascido? O que tá É rolando isso. e tal? E aí eu perguntei pra pessoa, falei, cara, mas o que tá rolando? Não que a gente não vá priorizar, porque eu acho que qualquer urgência é urgência, independente do estado. Cliente na mesa. É sempre Cliente na mesa prioridade. sempre claro. prioridade. Mas o lógico. problema é que todo cliente tá na merda. Esse é foda. Mas aí tem A uma gente chegou galera numa que vai época mandando discutiu esse foto. cara. Vou te falar, se isso aqui Mas for é por verdade, a gente tá estourando de visita. Porque, meu irmão, a gente tá monstro. Todo cliente tá Não, na mas mesa. mas é por isso que nos nossos eventos, por exemplo, que é quando dá gargalo, Vou até comprar Tal. mais mesa, né? a gente prioriza, a gente faz aquela fichinha e tal, a gente prioriza o cliente que tá lá na loja. É lógico, Porque sem esse dúvida. cara tem que ter o crédito Sim, e tal. sim. Mas Claro. no dia a dia não dá Mas pra... antes, Luan, No dia a dia os não caras, dá pra- eles ligavam pro correspondente e falaram, cara, o cliente tá na mesa. O cliente E o tava lá cliente na- estava lá, não sei lá clube. onde, E aí, no sofá. e aí no sofá da é casa maneiro que aí, o cliente tá na mesa, mandou documentação e aí falta Aí, uma na coisa pandemia, boba. né? Falta uma coisa boba, do tipo, faltou, assim, RG. faltou o verso do RG. Isso. Já que ele tá na mesa, Me manda me cópia manda aí. cópia e tira uma foto aí e me manda. Aí demora Aí 4 demora horas pra 4 chegar. horas. Mas essa mesa tá onde, cara? É a mesa da Santa Ceia que você Ah, o tem cara que tá voltar na mesa na casa dele, pô, tranquilão lá, A jantando. gente tá na mesa, só não falou qual. Aí, Animal de estimação. Mas aí tinha um animal de cliente estimação. na mesa com animal de estimação. Animal de estimação, e aí eu, fui procurar saber por curiosidade, não pra tentar dar urgência ou não, né? Eu perguntei, cara, mas o que tá rolando aí? E ele me mandou um vídeo. Era uma cliente entrando na loja com um ganso Na coleira. na coleira Na de coleira. sapato. Ganso de sapato, assim. Ganso de All-Star. Imagina um ganso de All-Star. Cara, isso é genial. Ganso de É All-Star real e pra caralho. coleira, assim. A cliente era meio baixa, assim, devia ter 1,50m, 1,55m. O ganso devia ter 1,10m. Então ela entrou quase abraçada com o ganso, assim, sabe? Era quase o Paulo Henrique Ganso, assim, a parada. Era muito alto, sério. Era assim. Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro, Janeiro, lógico. Rio de Janeiro. Lógico que é Rio de Claro Óbvio que é Rio de Janeiro, Rio é onde a foda. maior criatividade existe. E aí tivemos que priorizar Cara, porque ela precisava levar o o ganso Rio- pra tosar as penas e tal, não sei o quê. Cara, assim, uma loucura mentira com total. ganso, cara. Isso rola muito. Então, o Rio é um lugar bem ganso foi uma criativo. vez só. Não, ganso foi uma vez só. A gente Ganso tem uma vez só. história de Brasília Nós que é- temos que trazer o Jorge aqui, né? com o Jorge, eu vou trazer ele, com o Jorge Souza. E tem uma história de Brasília, lá em Planaltina, e Planaltina é um pouco mais afastado de Brasília, né? Então, foi o primeiro
empreendimento de prédio que de fato saiu na cidade, assim, sabe? Assim, porque tinha tido uma construtora e tal, quebrou, enganou todo mundo, sumiu. E a Direcional chegou lá, comprou, tipo assim, 25 lotes. Imagina que a gente tem o Totalville Santa Maria, que são 9 mil unidades, mais ou menos. Então, eles estão há 10 anos vendendo o mesmo produto e eles, tipo, replicam. É verdade, não é isso? É verdade, cara. Ali é 10 anos o seguinte, ó. Lança, vende. Lança, vende, lança, vende. É absurdo. É absurdo. Já tá até revendendo as primeiras unidades que o pessoal já Não, morreu, é né? absurdo, Morreu, é tanto isso tempo aí. que... Tem muita juro, vou fase te falar. pronta em construção e pra Eu vou te falar, lançar. é surreal. É Surreal, é uma bota cidade. É uma isso. cidade. E vou te falar, é um case de sucesso Sucesso absurdo. da Direcional. E aí eles replicaram em Planaltina, que é 70 quilômetros de distância. Mesma coisa. E aí, só que é uma cidade um pouco mais... Do interior. do interior, né? Pra gente não ser cancelado. E aí o cliente foi pagar o sinal, né? Uma cidade mais simples. Mais simples, mais simples, assim, quase roça. Uma cidade mais seca. É isso, Tá. pronto, não tem problema. Beleza. Aí o cliente foi pagar o sinal do apartamento. E ele falou, cara, eu tenho um sinal, e o cara chegou com um caminhão baú Pra pagar o sinal. pra pagar o sinal. Era um sinal alto, né? Devia ser Não, 50 era. mil ali, É, chegou... Chegou com o Não, caminhão era baú. tipo 1.500. Vou te falar, Era tinha uma leitoa de 100 quilos, irmão. Tô falando sério. O cara pagou o sinal CC. Juro, Pra meu. gerar o contrato. Pegou o sinal CC. Falou, E o "Ó, comissionamento é era o o que eu tenho." pernil, assim. Era o que Tinha não, o vou te pernil, falar. o Não, comissionamento. Aí me a tira uma- corretora Cara, eu não pagou o tenho sinal. sinal. Me tira a uma corretora, dúvida aqui. por coincidência. Como é que o coordenador de produto comunicou essa venda? Como é que foi a foto do comprovante do sinal CC? Foi a feijoada, É o foi a seguinte, a feijoada. corretora pagou o sinal e pegou o leitão pra Entendi, ela. entendi. E aí a corretora era a irmã do Jorge Souza. Então, aí eles botaram no porta-mala E do abriram carro. um açougue que tá até Não, vou te hoje falar, vendendo a Mas o mesma leitão leitoa. tava vivo ou já Cara, ele tava falou morto? que comeu Caralho, tava vivo. vivo, velho. Como é que você Tem leva um foto. leitão pra casa? Vou te falar, eu vou botar Caralho, foto vivo aí é no foda. YouTube. Não, tem foto. Eu vou botar foto aí que a gente tá falando, vou botar Não, foto vamos dele. guardar pro episódio do Jorge. Beleza. O Jorge vai ter que vir. Não, Tem ele vai ter que foto comprovar dele. essa história. Tem aí, foto ó. do leitão, tipo, Até tipo, porque as o perninhas Jorge- amarradas aqui assim, ó. O Jorge tem que vir, porque ele perdeu uma aposta. Ele tem que vir pra Minas. Ih, cara, vou te falar. É, ele perdeu uma aposta. Inclusive, Em já falar em passou, aposta, né, você tá me devendo um almoço, Demis. Porra, meu irmão, vai falar nessa porra de... Não deve? Mas porque é um almoço do quê? Não lembro. Não lembra? Porra. Mas rolou venda com corpo. O mais bizarro que eu Não, peguei... eu vou falar, porra. Calma aí. É, qual que é a aposta? Não, não Qual que é a fala, aposta? não pode falar. Pipocou? Arregou de Tem um novo, caso de aí novo. de uma pipocada. Padrão, Mais uma padrão do regada, Demis. mais uma regada. Mas Tem vamos um lá, cara, cara. Cara, o uma Demis tá me devendo um pipocada. almoço, vou falar pra câmera. O Vou te Demis tá falar. me devendo um Pô, almoço. isso aí vai dar mais repercussão do que o podcast inteiro, cara. Porque há 2 anos atrás, Acho que há não. 2 anos atrás, ele apostou comigo, ele tinha um Porra, é regional. mentira que eu falei isso. Apostou e eu tava. Ele tinha um regional lá no Apostei Rio não, apostei. que era ruim. E aí eu falei, esse regional é ruim. Qual o nome dele? Não vou falar o nome. É sacanagem já, porque o cara é meu camarada, eu gosto dele. Tá bom, mas ele é ruim de serviço. Ele é ruim. Eu gosto Meu dele, mas camarada ele é gosta ruim. dele. Não, ele é um cara maneiro, eu tomo chopp com ele, mas amigo ele não é dele. bom. Mas imagina que ele fala de mim, esse filho da E puta. aí, ele apostou comigo que o cara ia vender 7 milhões. Só que o cara nunca vendeu 7 milhões somando toda a vida dele. Compilado, vida Compilado. compilada. Vida, Vida 7 fatorial, milhões. Nunca talvez 7 vendeu. milhões. Eu vou te E falar, aí, ele não teve tempo. Não, não teve, porque só tem uma vida. Pô. exato. Não, realmente. Ele não teve tempo realmente hábil. 16 anos foi pouco pra esse Não, cara. ele não teve Eu tempo conheço. hábil. Não, você não conhece, não. você vai Acho que não, conhecer. pelo Eu menos. também acho que não É vai de antes conhecer. de 2018? É antes. Ah, tá. sem- E aí, Você tá devendo um almoço calma. de antes de 2018, velho? Tá, não O paga, juro, não se colocar paga, na não inflação, paga. você vai ter que... E aí, já esse virou cara nunca Pô, vendeu já 7 virou um fogo milhões de e já chão. saiu da companhia. Então ele me deve um almoço Não, e mas te isso falar, vai ele ser não me pago. lembro dele. Eu esqueci desse almoço. Ah, claro, Não, esqueceu. ele Ó, tá- vai, ele tá vai, me vai, lembrando esquece. agora A memória é disso. fraquíssima. Não, vai te... não, Mas assim, deve ou não deve? Devo. Vou... Nega, devo, Não, nega não, e vai não. pagar quando puder. Eu vou pagar. Quando a gente quiser, na verdade, não quando você Cara, puder. eu já paguei um almoço. Tá, beleza. Você não. É. Sábado. Não, sábado eu não tô em casa. Aí ele vai dormir. É sábado ele não Sábado almoça. não, sábado Sábado não almoça. só depois das 6 da tarde. Sábado não, sábado Não, mas que sábado bom que tá almoça. comprovado que ele assumiu que está deve. registrado. Não, eu vou te falar dessa assim, vez. não, mas eu nunca falei que eu não devo. Eu só achei que ele não teve tempo hábil para eu Mas construir isso é a carreira problema dele. seu, isso é problema Eu seu. acreditava no garoto. Não, cada um constrói uma carreira no prazo que Tu lembra consegue. que ainda te dei um prazo a mais do que a gente tinha combinado? Lembro, só que ele não teve tempo hábil. Ele foi mandado teve. embora Eu dei, antes. tipo, ele me pediu Ele foi mandado 5 embora meses. Eu antes. dei 5 meses, não Claro. rolou. Ele me pediu mais 3, eu dei e também não O rolou. cara foi mandado embora nesse período. Claro, Por você. claro. Se juntar a carreira toda, ele não fez 7 milhões. O cara era ruim, porra. Mas Se você, juntar você, a carreira você, toda, você falou Deus essa história de de Deus. pagamento que o cara levou
aproveitou, teve uma época que a gente teve muito cliente chinês. Porra, chinês Chinês real. E comprava uns apartamentos de um ticket. Huang, É muito lembra do bom, né? Huang? Não. O cliente chinês é bom, né? Cara, de bom, entrada, bom, 30 bom, mil bom, de bom, entrada, bom. 30 mil. Aí o cliente chegava lá na empresa e ia me chamar. Só que, cara, meu nome tem L, H, é foda o estrangeiro falar meu nome. E aí virou Guilherme. Ele era o Guilherme. É o Guilherme. Então o chinês chegava lá e falava assim, Guilherme, é Guilherme. Aí o Guilherme levantava e ia lá atender o chinês, assinar o contrato do chinês e tudo mais. Pô, fechado com o chinês, comendo pastel de graça pra caralho. E aí eles tinham que levar, às vezes, diferença em dinheiro de praçoluto ou da entrada, enfim, qualquer coisa. Só que os caras não trabalhavam com banco. O chinês, ele... Tipo, não rolava um Pix. Não existia existia. Pix. Eles falavam assim, banco juros. Então, Tipo assim, camelô, assim, não os caras guardavam, tinham renda informal, pra caralho. não guardavam dinheiro em banco, nada disso. Cara, é tão trauma Colchão. de banco, né, Eles cara? levavam Deve ter. dinheiro em, Não sei o que pega em na sacola China, de mas- mercado, assim. Tipo, 47 mil reais. Sacolinha numa do Carrefour, E botava assim. na minha mesa assim, pô, Guilherme, Guilherme. 47 mil. Que isso. Aí o Guilherme ia muito- contar nota de Tinha que 2 ficar amassada. contando igual um otário ali. Caraca, Ficava meu 4 horas contando. Aí perdia as contas, assim, no 37.600. Não, e não é nota de 100, né? Não, Nota de não, 2. não, não, não vem no elástico, É, não nota vem. de 2. Vem um pedaço de pastel junto, etc. E como é que Não sei faz? o quê. Cara, contava, etc. Não, beleza, e Aí ligava depois? pra incorporadora, depósito identificado e tudo mais. Aí vai o Guilherme lá na porra do banco, fazer a Você porra ia do no banco depósito. depositar. Depois, Eu fiz cara, isso. assim, Fiz isso como corretor. muito punk, mas assim, tem que atender o cara. eu O já cara tive quer que pagar, tem o dinheiro pra depositar. pagar. Eu já tive que depositar um chequezaço, Não, tipo o assim, meu foi- de o 90 meu foi pau, assim. que eu fiquei assim. Pô, lógico, não imagina passava, só. não passava nem Wi-Fi, né? Não, o meu foi em São Paulo, e aí era um apartamento de 2 milhões, então o cara deu 500 mil em dinheiro. Ele chegou lá na sede da O incorporadora. cara costuma guardar 500 mil em casa. Assim, Porra, um cara de 2 milhões, acho que sim. Assim, e também em 2008. Mas ele tava de relógio ou tava sem relógio, esse cara? Ele chegou de moto ou de carro? Ele chegou de carro. Carro, Para beleza, com essa beleza. porra. Vocês vão comprometer Para com aí, essa galera. porra. Ele Não, eu chegou quero de saber como que ele chegou. Carro blindado. De carro blindado. Não. Pipocou. Não é comigo, velho. Não é comigo, eu tô com medo por outras pessoas. Não conta essa história, Eu tô não, com medo por outras pessoas, não é comigo. Não, Wellington, velho. Luan pipocou. Não, corta essa porra. Não fala disso, não. Depois os caras olham a hora assim, Aí, velho. cara. E tal, pô, Elton, vai Não, lá. não vai, Ele é não. pai de 3 Cara, eu filhos, só pô. perguntei se o cara tava com relógio ou não, Três pô. filhos, Eu cara fiquei não estava interessado de- em saber ele como não que ele levou estava de 500 mil de relógio. moto. Não estava. Estava de carro. Estava de blindado. relógio. branca. De moto de repente o pessoal leva uma moto que tenha mais motos que tem um bagageiro atrás. Normalmente Isso, uma moto não, mas não branca dá. e tal. Pô, Não era o não, mas caso. 500 mil não cabia. Não, tá bom não, só pra Não saber. cabe, eu nunca vi 500 mil. Eu também 4 não, horas. tô por Eu nunca nem fora. vi 500 Eu mil, não pô. sei Imagina se se é de cabe. moto ou de carro. Aí eu vi porque eu tive que ir no banco. Aham. E aí como é que vai? Foi de Como eu moto vou ou te foi de falar? carro no banco? Eu, Luciano, hoje o Luciano, ele é regional de São Paulo. Paulo, Ele foi comigo. Ele tava comigo nesse mesmo dia. Aí Gente. Era você, outra aí você incorporadora. se sentiu seguro com o Luciano. Não, o Luciano tá me você não, garantindo. Não, tá maluco? Eu tô com o Luciano, O pô. Luciano tava Pô, se eu tô com o mexendo, Luciano, pai. velho. Tava esse branquinho, durinho, né? Se Não, vou mexia. até ligar pro Luciano. No dia que eu tiver uma treta aqui, fala, Luciano, Luciano, você é me garante contigo, igual você meu irmão. garantiu o Cara, Denis no passado. Não dava. Aí a gente foi no banco e atravessou. Tinha que atravessar a rua. Mas era uma atravessar a rua que perto do parecia. Não, era atravessar a rua. Só que era atravessar Juscelino Kubitschek em São Paulo. tipo né? isso. Não é só uma rua, né? Não é qualquer rua. Isso. Não é. É um mundo de gente. Blá, blá, blá. Assim, alguém Não é a vai rua me do levar. Zotone aqui. Não é um Essa carro rua do forte, Zotone, né? não é? Não, e não é um carro forte. Não, era uma sacola de supermercado. É, pô. Cara, surreal. Assim. É punk, é punk. Cara, Mas assim, você tem que atender o cara. Você vai fazer o quê? Aí, Não, não, vai embora. não, com e esse o cara dinheiro tem aqui. condição O de cara tem compra, condição, porra. exatamente. Não, tem muita gente que não declara e tem condição de comprar à vista, tabela investidor e por aí Sim, vai, sim. né? A gente Tem tem que se várias adaptar. alternativas, Tem que né? se adaptar. A gente tem que se adaptar ao cliente e não perder a venda. E é isso que a gente tenta trazer muito pro mercado, é trazer a solução para casos específicos. Cara, como é Porque que fazer o fácil é mole. Como é que veio o nome H2? É. A gente tem que caminhar pro final e a gente deixou ué. essa pergunta aqui pro. Cara, Nós vamos continuar na resenha aqui trocando ideia, porque é carnaval. Então, pra gente Porque a finalizar... garrafa tá e a cheia. garrafa tá Não é- cheia. Vamos lá, não é pra gente finalizar. Não, Calma aí. tá, mas Calma eu- que a gente vai finalizar com outras perguntas, que é o... Não, sim. Tá. O fresco. É mesmo. Mas então eu vou contar, mas eu vou contar... Pode Eu escrever bebi aí. que eu esqueci, cara. Não, a gente vai... esqueci do eu vou frescobol. escrevendo aqui o frescobolzinho. Beleza. A gente vai explicar Frescobol, o que é o que é frescobol. frescobol? Cara, você vai entender na hora. Ah, Eu já tá. sei o que é o papum. Ah, tá. É porque era É o ping-pong, ping-pong. mas o ping-pong um tem que ganhar do outro. O frescobol agora virou... Qual que é o objetivo É do tipo frescobol? altinho.
O objetivo do tipo frescobol é a altinha, bola não Altinha, cair. Tá. Então, Altinha. Não, ficou mas mais amigável. já que a Mas gente conta tá, o nome já da que a galera. gente, não, calma. Já que a gente tá em BH, eu vou contar a história da nossa vinda pra BH. Pode ou não? Pode. Lógico, O como microfone é que é não seu. pode? Não conta? Não, pode contar. Beleza. Pode contar. Vai contar tudo. Vou contar tudo, Tá lógico. bom, beleza. Cara, a gente trabalhava Todos os detalhes. todos os detalhes, Então tá lógico. bom. Nunca deixa passar nada. Então tá ótimo. Eu tenho coisa na manga aqui. Cheio de ameaça. Vai, manda bala. A gente Vai. trabalhava Você com a tá direcional no Rio. Tua mão tá melhor. Vai. A Você tá com Ford Eyes aí, vai. A gente trabalhava com a direcional no Rio e a gente teve a oportunidade de começar em Manaus também, com a oportunidade dada pelo Carlos Vollenweber, que era o diretor financeiro da direcional na época. Gente Era boa, do- gente boníssima. Não, é porque eu sei de uma história sua, Tá, assim, mas eu não é. vou falar. Não vai se comprometer, tá Não, na não, defesa. Não vou me comprometer. Não, Beleza. depois no final a gente vê se é a mesma história. Então. Porra, que Ah, isso, tá. cara. E aí, cara, Tá, a gente, não. a gente Vou te teve a falar, Eu vou oportunidade. explanar aqui. Vai. A gente teve a oportunidade de começar lá em Manaus, pô, fizemos um puta trabalho lá, estamos lá até hoje, uma puta praça que, enfim, a representatividade grande nossa lá. E aí a gente queria expandir, claro, parceria grande com a direcional. A gente olhou para o mercado aqui de BH, que é onde a gente está hoje. Na época a gente esbarrava no Carlos, que era o diretor financeiro da empresa, era ele que tinha muito essa definição. E o Demis, ele tinha acabado de assumir a praça de BH, ele como diretor. Montou o time e tal, a praça estava performando super bem, e a gente tinha o interesse de trabalhar aqui, conversou com ele, ele falou que o interesse casava. Na época tinham 15 correspondentes aqui em BH atuando. Eram isso mesmo? Eram 15. Eram Eram 15? 15. Eram 15. Não, eram eu te 15. falar, Eu lembro de um bocado, Não, mas- você me falou isso ontem, mas eu acho que era zoeira. Eram 15, não, eram 15 Não, real. era isso tudo? Eram 15, eram 15. De verdade? Era. Caramba, velho. E nenhum com a expertise de Minha Casa Minha Vida. E assim, nenhum. eram 15 que não faziam um bom trabalho pelos resultados que eram demonstrados. E aí a gente veio, conversou com o Demis e tal, ele falou, cara, a gente esbarra no Carlos, que é o cara que define isso. Eu quero a Tinha um Cíntia... Renato aqui. Tinha o Renato Não, na mas, época. porra, aí é outra questão, meu irmão. Aí é uma história sem Aí é um fim. outro podcast só pro Renato. Porra, é o cara que não tem computador, né, irmão? Já começa por isso, né, irmão? Enfim... Aí tinha a Cíntia, que é a gestora nacional de repasse hoje. Ela também era super a favor. Grande e tal. Cíntia, né? Só que a gente esbarrava Beijo, no Carlos. Cíntia. Beijo. A gente tá sumida. Tá sumida Cíntia. demais, hein, Cíntia? Aí a gente veio. Cíntia tá com a atenção dividida, tal, Tá, né? Com a tá, direto. Tal, tá. ela tá ajudando a... A gente veio a BH para conhecer a operação e tal e conversar com o Carlos. E aí a gente entendeu, viu, identificou alguns gargalos na operação e fomos conversar com o Carlos. E o Carlos falou, ó, isso, a gente quer ter vocês aqui, mas o valor que eu tô disposto a pagar é tanto. E a gente, cara, pra gente não cabe muito e tal. Ficamos naquela negociação normal, né? E aí descemos e a gente foi falar com o Demis. Ó, Demis, é isso. O cara falou que quer a gente aqui, mas ele quer por tanto e tanto não é interessante pra gente e tal. A gente tem que chegar num denominador comum. E aí o Demis, né, dá aquela inflada, né? Não, meu irmão, vou resolver, deixa comigo. Porra, não fala isso não, não, olha meu só, irmão. eu tô contando a minha história aqui, então você é me assim, Cada um respeita. tem uma versão. Não, Não, tá. Depois É o você multiverso conta a da sua. verdade. É o Não, vou te falar. multiverso da Não fala verdade. isso não. Não fala isso não. Multiverso Ele falou que a da história é verdade. correta. Vou te ajudar. Agora vai ser, vou resolver. Não. Eu Foi assim. imaginei a cena. Vamos lá. Vamos voltar lá. Eu quero vocês aqui, vocês são importantes Porra, pra aí- nossa aí operação sim, e tal. aí sim. Vamos lá falar com o cara que resolve. Que ele ficava num outro andar, né? Vamos subir lá e vamos falar com ele. E aí eu mandei uma mensagem pro Carlos no WhatsApp, falei, Carlos, dá pra gente subir aí rapidinho pra gente conversar? Aí ele, dá, chega aí. E aí o Demis, não, meu irmão, porque eu vou chegar lá, vou falar Porra, isso. para com essa porra. Posso contar a minha Ele história? tava- Cara, você Mano. falou que ia resolver. Eu vou falar isso, meu irmão, e a gente vai fechar. Demorou. Subimos lá. Eu, Guilherme, Caralho, Demis cara, e que Cíntia, desastre, pra mano. conversar com o Carlos. Começamos. Frente unida. Não, tá assim, quatro. pô, Os formamos aliados- uma os coalizão aliados ali chegaram, e coalizão, os fomos lá. aliados chegaram. Avengers, né? Não, assim, fomos pesados pra cima do cara, que o cara era pesado também, né? Carlos, ó, isso, tu tá perdendo tanto e tal. Cara, vários números. de conta, Excel, vários dados, HP assim, dos embasadíssimo. Ó, Carlos, é isso. E eu falando, meu irmão, sacolejando o negócio e o Demis quieto.
Pô. Aí, gente, inclusive, cara, a gente trouxe o Demis aqui pra ele falar da importância da H2 na operação Já aqui que é de o head BH aqui e tal. de vendas e tudo mais. É o Eu cara não que falei. comanda o negócio. Eu não falei a importância. Aí o Demis, assim, isso lá embaixo era assim: meu irmão, vou lá, vou resolver, vou arregaçar. Para, pô, eu vou te quem falar. é Caralho, esse que mentira. cara pra falar cara, vai isso comigo, não sei o quê? Não vale isso não. Calma aí. Não vale isso não. Quem Não é? vale Quem isso ele não. pensa que ele é e tal. Chegou, O cara vai assistir essa porra aí. Vou até de escada mais rápido lá. chegou lá em cima, foi assim: e aí, Demis, o que você acha ali? Não, senhor Carlos. Ô, mas peraí. Você me vê falando assim, cara? Não para, velho. Não. Porque você não viu na frente do carro. Não, assim, você não viu, Mas você eu não acho viu. que eu falaria Esse- assim. Não foi assim. Senhor Carlos, eu Por acho... gentileza. Senhor Carlos, eu acho pelo que a amor- H2... Eu não chamo o Ricardinho de senhor Ricardinho, olha só. cara. Pelo amor Senhor de Carlos, eu acho que a H2 iria agregar bastante aqui na operação de Caralho, vendas. nem eu não consigo Aí eu assim, ó... A gente começou a suar. A gente, assim, cara, não é possível. Eu tô aqui suadeira, igual um assim. otário, quebrando pau com o cara e o Demis arregou pro cara. Deu aquela É, pipocada. deu a pipocadinha. Pode falar, não vou discutir não, cara. Aí morreu o negócio, o Carlos virou pra gente e falou: pô, cara, não, bacana, obrigado pela presença aí, mas infelizmente não vai dar e tal. E a gente saiu dali. Cara, no elevador eu virei pra ele e falei: cara, por que você fez isso? Você pipocou pro Carlos, cara. Eu? Como assim? Surpreso, Cara, mas surpreso. eu vou te falar, eu vou defender o dele. Ele já tinha gastado a energia. Não, não e esse tinha, ímpeto não tinha, todo não com a tinha. gente. Entendeu? Ele já tinha Não, eu vou te gastado falar, todo velho. com a Uma, força de primeiro, vendas. ele não foi assim. Não foi assim. Tipo assim, não foi assim, não quer dizer que não É. aconteceu. não, entendeu? não, isso aconteceu. Isso Vocês, aconteceu. corretores que acham que o Demis Isso, é o pô, cara vou te que falar. bota pra quebrar e tal. Lero, lero. Vou te falar, isso Se apresenta aconteceu. como Carlos que o negócio já Isso baixa a bola. aconteceu, mas não foi assim. Não. Tá. Aconteceu. Foi o quê? 70% disso? Não, 50. 50? 50 porque eu não fui nesse docinho de coco aí que ele tá falando. Não, tá bom. Não. Eu não pipoquei pro Carlos, eu gosto do Carlos, respeito. Não, eu também o Carlos. gosto muito do Cacete, Carlos. Muito, respeito. muito, Cara, é um muito. dos caras mais inteligentes do mercado. respeito Não, do ele é cara. animal, ele é animal, E é ele o é seguinte, animal. o que tava no meu alcance era o seguinte, os caras são importantes pra mim. Ponto. A partir dali não era mais a minha seara. Aí quem tinha que entrar era a Cíntia e os dois. Só que os ali a dois resposta. pipocaram pro Carlos também. Ah, entendi. Entendeu? Que isso, cara? Que isso nada. Esse cara Aí, voou no aí, pescoço vamos lá, do porque Carlos, esse olha aqui- de conforto. Pipoca e eu tô de Não, camarote. olha aqui, porque cara. esse aqui é o good doctor da parada. Aí ele... Aí ele apelou. Foi a primeira vez que eu vi o Guilherme apelar com alguém. Não, Tira- voou no tira pescoço mal. do Carlos. Chegou ele- a tirar mal. Apelou. Tipo assim, tua Policial operação, ruim. tua Exatamente. operação é uma merda. Tipo assim, foi... a gente arregaçou. Não, foi Não, arregaçou, gente, bro. eu falei que o que eu tinha visto aqui Arregaçou. não era a intenção da empresa pra crescer. Isso. Não, e de Arregaçou, fato, foi isso. Mas a eu não tinha operação mais na o que época era fazer. ruim. De fato era ruim na época. Era assim. mal executado, na verdade. Pode Não falar. era falta de vontade, mas era mal feito. Isso. Era Tanto isso. é que melhorou pra caralho. Sim, pra Mas eu não cacete, tinha mais sem o que dúvida. fazer. Eu não tinha o que fazer. Ó, Cíntia, Mariana, vocês. Não, muitos Obrigado. parceiros. Não, hoje a Muito, operação aqui é animal. Muito, animal, muito. animal. Mas assim, como qualquer operação, ela tem que ser ajustada o tempo inteiro e sempre tem ponto pra melhorar e é o que a gente buscava na época. Nem sempre todo mundo enxergava essas melhorias assim com a velocidade que a gente precisava, né? Então por isso que a gente bateu um pouco mais na tecla com o Carlos e a gente esperava que o Demis batesse nessa tecla também naquele momento. Eles estavam criando muita expectativa em mim, cara. Quase 2 horas de papo. Eu olhei o relógio aqui agora e eu Vamos até assustei. no- É porque a gente vai, né? A gente vai. É. Não, se deixar aqui, É. vai ter que... Primeira pergunta do nosso Frescobol. Por que H2? Eu conto ou você conta? Qual história você vai contar? Não, conta você. Eu vou deixar na tua mão. Porra, velho. Cara, eu vou contar 2 histórias. A original, de E a 11, fake. 12 anos atrás, e a profissional. Mas tu vai contar 60%. 60%, Tá. claro. Óbvio. Cara, tem muito. Vocês Não estão dá, criando não dá, expectativa. não dá. Vocês estão vendo? Não, como mas vocês não, estão não, dando. não é nada demais. Não, Não na é história, nada a 60% não é nada A demais. 60% não é nada demais, assim. Só que não dá pra falar. Não, a 60% vai ser H de falada. Os 40 não dá. H é de Hugo. É, então assim, E o quando dois? o Hugo saiu da empresa, daquela empresa que a gente trabalhava lá no início há 12 anos atrás, e aí em algum momento ele resolveu abrir um correspondente com esse outro sócio que saiu também, o nome desse outro sócio era Norton Henrique. Então tem o Henrique de H. Antes do Guilherme e do Diego, eu tinha um sócio Ele tinha que se chamava outro Norton sócio, Henrique. Norton Henrique. Só Era que... 2H. Tipo, Não, então... Não era. Só que... é fake. Essa é a profissão. Uma vez, uma pessoa que trabalhava com a gente, sem querer, chamou o Norton de Orton.
E aí a gente passou a chamar o cara de Orton a vida inteira. Virou- tipo Dennis. Tipo virou um meme Dennis. na empresa. Virou Eles que Orton. era Samuel no mercado imobiliário, né? Essa tem, a gente tem que contar aqui. Virou um meme na empresa, mas do nível da gente mandar e-mail pra incorporadoras, falando assim, não, de acordo com o Orton, assim, virou tipo... Não, mudamos o nome do cara virou Orton. Mudamos o nome do cara. E aí, quando eles saíram, falaram, cara, vamos fazer. Aí foi na sacanagem, Hugo e Orton, eram 2 Hs, virou H2 Empreendimentos Imobiliários. Foi por isso. E aí, anos se passaram. Foi Era essa, a isso, história era isso, foi é real, essa, é era real. de Orton e Hugo. A história A é gente, boba. e assim, mas o Orton durou tipo 6 meses. É. Todo mundo só chamava o cara de Orton. A gente tinha reunião com a incorporadora achava que o nome dele era Orton. Só chamava de Orton. Ele assinava como Orton os e-mails e tal. Mudou, o cara mudou o nome dele. E aí, um tempo atrás, a gente falou, pô, a gente tem que mudar essa história, porque não dá pra eu contar essa história quando alguém me perguntar isso. Fala, não, porque a gente tava fazendo uma zoeira com o nome de um amigo e criamos uma empresa. Aí surgiu o nome. Aí surgiu o nome. E aí a gente pensou, entendeu os valores da empresa, o que a gente preza, o que a gente busca e tal. E aí o H é de habitação, que é o que a gente é focado, que é o que a gente corre atrás, que é o nosso business e tal. E o 2 são dos 2 valores que a gente preza hoje pra cacete, que é agilidade e disponibilidade. Então o que a gente mais busca na empresa hoje é ser ágil. Porque vocês precisam de velocidade na aprovação do crédito. É, o que a gente já precisam de falou velocidade aqui na durante resposta. bastante tempo, que é o que mais funciona. Se o cara for pra casa e botar a cabeça no travesseiro, esquece. Então, Esquece. assim, e disponibilidade, porque o nosso cliente ele não vai segunda, 10h30 da manhã, comprar um imóvel, quarta, meio-dia e tal. Ele vai sábado, ele vai domingo, ele vai depois da hora. Sábado, 10 horas da noite. Exatamente, ele vai na hora que ele precisa e a gente tem que estar disposto ali na hora que ele precisa. É a gente que vai se adaptar ao cliente. Não o cliente que vai se adaptar a gente. A gente tem que fazer ele comprar no momento que ele quer. E a gente vai fazer isso. Então, por isso que a gente não tem hora. A gente Quantas não para. vendas saem num sábado, 10 horas da Não, noite? maioria, quantas e pô. quantas? A maioria. E às vezes aquela venda mais suada de todas é sábado, 11h30, que você tá negociando há um tempão Desde e tal, as não sei 5 o da quê. tarde. Desde as 5 da tarde, ou às vezes de 2 semanas atrás, e você precisa daquele momento que foi o momento que o cara decidiu. Vou comprar. É agora. É agora. Aí tem não que ser tem agora. o correspondente disponível. E todo mundo tem que se mobilizar para fazer acontecer. Então, assim, a gente está disponível o tempo inteiro. E quando o nosso time não tá, nós estamos. Eu, Hugo, Diego, a gente está ali. Então, assim, a gente trouxe os valores que a gente sempre prezou para a marca da empresa. Uma boa E é saída. isso que a gente preza. E, assim, ficou muito mais bonito dessa forma do saída. que É Orton uma e Hugo. história muito boa mais bem saída. contada. É. Cara, vamos rápido. Vamos rápido, Vai. tá? Pô, 2 Bora. horas, velho. Cada um responde Já fui no banheiro. sua. O corte que não deixou, Aí é mas o já fui no seguinte, banheiro 2 vezes. Ah, Olha só, ele vai falar uma palavra, a gente vai falar uma palavra e vocês vão responder ou com uma palavra ou com uma frase. Só. Boa. Tá. É rápido. É E jogo aí, rápido, é 10 Cada um segundos. responde uma, é isso? Cada um responde 10 um. segundos. Não, não. Vai, Começa você então. Não, os 2 respondem a mesma, mas cada um com a Tá. sua palavra. vai. Então, Beleza? Vamos lá. Vou juntar as duas aqui, Demis, e um livro ou um filme? Que vocês Cara, indicam? Porra, livro, A Marca da Vitória. Caralho, Phil Knight, criador da Nike. Pô, que livro, velho. Eu vou no filme A Grande Aposta. Também. Pô, não. Show. Show. E a grande aposta conta o que a gente falou aqui. Exatamente. Da quebra do Da mercado quebra, imobiliário. Por isso que eu falei dele, esse Pô, filme é animal. Beleza. Esses dois dá pra ser junto, hein? Um sonho. Separado? Um sonho. Sonho. Um sonho. Fazer o mercado entender o crédito imobiliário como a gente entende. Ô. Profissionalizar o mercado. É isso. Eu acho que tem a ver, mas talvez vocês tenham pessoais aí de vocês, né? Um propósito. Propósito. Qual o propósito dele? Profissionalizar o mercado. É. Repito. É isso. Fazer todo mundo entender. Um hábito que te faz evoluir. Não sei se evoluir, mas me faz pensar muita coisa que provavelmente eu evolua. Correr. Mas, tá, tu falou isso ontem. Por isso né? que a marca da vitória também Também, tem a mais ver, ou menos. né? Mas é sem querer, eu acho que às vezes é um. E aí você... Só Terapia, uma pausa, velho. só uma pausa. Cara, é tipo terapia. Quando É tipo você terapia. corre? Cara, eu corro quando eu tô cheio de pensamento suicida. É quando eu Tá penso. dando merda. Tá dando merda, Tá eu tô dando preocupado e eu não sei o que vai acontecer. Você sabe que porra, o que tá acontecendo? Eu li o livro da XP, Eu li também. o na livro raça. Na Raça. O Benchimol, antes de assinar com o Itaú, tipo, ele correu 31 km no Cê é dia de doido, assinar. ele acordava Porque todo dia ele de tava manhã. com tanta coisa na cabeça, É ele isso. precisava resolver, que a forma dele tirar um tempo pra isso foi correr 30 km. Eu chamo, velho. e a gente tava conversando disso Mal, ontem velho. de corrida com outro pessoal e tal. Isso. E assim, eu chamo a corrida de download.
Eu vou lá tirar as coisas de mim e tal, não sei o quê. Volto pra casa mais tranquilo, mais leve e tal, não sei o quê. E acabo pensando em outras coisas. Não, eu gosto de correr também. Me faz pensar muita coisa, mas mergulhar me faz mais. Eu achei que você não ia falar essa porra. Pô, animal. Isso aí é do caralho. Que ele Animal, faz. sou doido pra fazer mergulhar isso. me faz mais. Não, vou te Minas falar. não dá, né? Não, mano, eu vou te Minas falar. dá, O mergulho dele como é que não dá pra mergulhar não é em Minas? mergulhar na piscina, é mergulhar na caverna. Então. Não, Ele é maluco, meu Mas em irmão. Minas, como é que Maluco. faz? Na piscina, pô? Não, mas Não, mergulho em Minas, Minas você não tem tem mar, o melhor mergulho do Brasil está em Minas, Mentira. em Mariana. Aí, ó. Você tá brincando? É, você Falando. tem uma mina de exploração de minério Vamos mesmo, lá, que você né? mergulha, Não mergulha em acompanha caverna. não, porque é. a probabilidade meu de irmão. morte, assim, é elevada. Vou te falar, então, porque ele é maluco, vai mano. numa recreação Vou te falar, maior. É e tal. caverna, que você pô. não enxerga nada, Lu. Só que é debaixo da água, brother. Se você se perder, você vai morrer, irmão. E aí ele vai pra fora do Brasil, vai fazer não essa é parada brincadeira. maluca. isso, aí, isso. mano. É zoeira, Ele, não é eu vou te falar, não Correr, é. mergulhar. correr me faz pensar, mas mergulhar me faz mais. Cara, qual que foi a maior cagada que vocês já fizeram no mercado, assim? Todo Que mundo, gente né? Pô, já eu já fiz fez. cagada pra Tipo, caralho. foi, cara, puta, caguei. Putz, e o que você aprendeu com ela? Nossa, tem que pensar. Dá pra responder essa depois e ir pra próxima? Beleza. Vamos pensando enquanto Vai pra isso. próxima, Diego. Faz o do... Qual conselho você daria pra você de 18 anos, velho? Eu, 18 anos, arrisque mais cedo. Opa. E olha que vocês arriscaram cedo, mas... Pois mesmo é, não, assim, mas se pudesse ter sido mais cedo, seria melhor. pensa, porra, O meu. meu é diminuir o álcool e foque mais. Como é que é? Diminui o álcool. E Não, foque mais. Mas deixa eu te falar uma parada que eu penso às vezes, assim. O álcool ajudou, né? Será que se a gente tivesse seguido o caminho tradicional? Não, caminho tradicional. De se formar, arrumar um emprego numa empresa e tal, não sei o que. A gente teria seguido esse caminho? Não. Muito provavelmente não. Como é que a Não, gente não, estaria hoje? não, muito sei. provavelmente não, com certeza Mas, não. Não quer dizer que seria melhor ou pior. Seria diferente, nem melhor nem pior, apenas Não, diferente. seria pior. Seria pior? Seria Já pior. definiu que Já seria Já pior. defini, seria pior. Seria Não, pior. então beleza. Seria, pô. Seria. Eu gosto pra caralho do que eu faço hoje. Pois é. Eu não consigo imaginar uma coisa que eu fizesse diferente que eu gostasse mais do que eu faço hoje. Porra, o que seria? Sem ganhar na Mega Sena, sem descobrir nada. um poço de petróleo debaixo da minha casa, essas coisas. Entendi. Entendeu? É brabo. Tipo isso, uma vez eu pensei nisso, né, velho? Porque a gente é feliz, né, fazendo o que faz, né? Isso. E toda vez que a gente faz essa pergunta, eu penso no que eu falaria pra mim de 18 anos. E, cara, eu só falaria, velho, faz tudo igual, mas seja mais leve. Sofre menos, né? Mas Com as uma- coisas. assim, mas faz tudo igual, velho. Uma parada Faz que a tudo gente, igual, pelo menos a sério. gente gosta e preza muito Vai na que- empresa, é ter tesão na parada que você faz. Isso aí. Independente do que é. Isso Você tem aí. que estar ali, porra, querendo muito fazer aquele Isso. negócio. Se você tá comigo e tá fazendo por fazer, nem vem. Mas vou te falar, olha o propósito que vocês falaram. É. É isso, meu irmão. A gente quer Então passar... vocês têm algo muito além do que talvez o dinheiro do Carlos ia fazer. sabe? É lógico, verdade, exatamente, brother. exatamente. É muito além, meu. Não, e só pra deixar claro, o Carlos não pagou mais, tá? Não, arrumou uma salseira, Foram no uma amor, discussão. vieram no não amor. aconteceu nada, Vieram não no aconteceu amor. nada e tivemos que fechar do jeito que tava Vieram mesmo. no amor. E assim... Zero arrependimento, foi isso que eu ia bom. falar, zero arrependimento. Foi bom pra cacete. Bom, antes que você responda a última, então vai pensando aí que o Luan... Eu já não lembro qual é, A mas... cagada. É o da cagada. cagada. Mas vai Conta uma pensando cagada aí. que vocês fizeram. Mas vai e o que pensando vocês aí. aprenderam com elas? Pô, Mas antes dela, essa eu pulei, né, velho? É, Eu acho que é a mais legal. É mais legal. Não, eu já consigo responder. Então Mas vai. vamos pra próxima, Vamos vamos pra próxima. pra Eu próxima? consigo responder. Eu vou demais. Eu sei que eu vou te fazer pensar aqui nessa aqui também. Tá bom. Se você tivesse que colocar uma frase no outdoor, qual seria? Uma frase no outdoor. Ataque total. Não, eu acho que seria a frase da empresa "Conte com a gente". É. É a nossa disponibilidade. Conte com a gente. Que é o slogan da H2. da H2. Resume o que a gente é. Resume o que a gente é. Eu tô aí. Pro que você precisar. Olha só. Um é conte com a gente, outro é ataque total. Olha que louco. Então, assim, eu acho que é... Tipo e assim, assim, os mas- dois, mas os dois se são a mesma completam, coisa. Os dois são a mesma coisa. Mas é isso que eu tô falando. Independente da hora, eu costumo brincar, meu telefone tem modo avião aqui no meu bolso. Eu tô agoniado aqui, porque assim, eu preciso responder. Tem gente que precisa da minha Tem. resposta agora e a minha vida é isso, é responder as pessoas, ajudar as pessoas. É essa parada. Show. Então, assim, é contar com a gente o tempo inteiro. Não tem Agora hora. pode falar da cagada e o Luan Isso. fala a última. A cagada, velho. Não, eu acho que a cagada é a gente, às vezes, precisa crescer, precisa evoluir e a gente não planeja tanto. Eu acho que a gente precisa, é uma falha nossa, ter um pouco mais de planejamento. Então essa é a nossa cagada, é não planejar tanto quanto a gente deveria. Não ter medo de sangrar. Vocês vão tocar a vida. Às vezes, vai. às vezes você tem que sangrar. A gente Às vezes tem, que tomar a gente tem um decisões. lema interno nosso, que é o fecha depois resolve. Então assim, Cara, Fecha o Paim depois falou resolve. isso. fecha depois O resolve. Paim falou isso num podcast.
A gente Paim falou mais ou menos. Então o não é uma Paim festa- está me copiando, porque eu falo isso há 10 anos. Mas não é um fecha depois Paim, resolve. Ele você falou está assim, me copiando. Ele não Quando foi ele, assim falou, também, não. quando ele falou sobre a oportunidade de vir pra direcional, ele falou, cara, se alguém te convidar pra andar de foguete, não escolhe lugar, só vai. É isso. Entendeu? Só vai. Não escolhe a janela, vai e anda. Então, depois você vê onde o vai sentar. nosso crescimento se deve muito a isso, do fecha depois resolve. Cara, vou fechar. Ah, mas como é que vai fazer? Não sei. Não sei. Mas Vamos ver. tô aí. E vou resolver. E assim, na boa, a gente resolve. A gente sempre resolve. Então, o fecha depois resolve é o negócio. Mas que às vezes dói, né? Às vezes dói. Não, às vezes tem que sangrar. Às vezes tem que, gastar uma energia que se você tivesse planejado um pouco mais, Diferente. você não gastaria tanta energia. Mas são os aprendizados que a vida É traz isso. pra gente que a gente não consegue prever. É o imprevisível. O imprevisível, de fato, é imprevisível. Não tem como você saber o que vai acontecer. Cisne negro, É o Black Swan, não tem como o que fazer. Então, às vezes... um ganso, não é um ganso. Não está com o cliente na mesa. Não está com o cliente na mesa, mas é essa falta de planejamento. A cagada que a gente faz é não sangrar, às vezes, no lugar que tem que sangrar. Fala, cara, sangra, corta, deu errado, volta, refaz. E a gente precisa ter mais esse ímpeto de fazer essas coisas, às vezes. Não tem jeito. É normal do empreendedorismo isso. Pra gente finalizar aí. Finalizar, né? Vai? Finalizar? Cara, como que vocês enxergam o mercado nos próximos anos aí? Mercado imobiliário. Estamos num momento onde tudo pode acontecer, né? Tem gente que fala de crise, tem gente que fala de boom. Então, e os próximos anos estão aí. Como vocês enxergam? Cara, eu não me julgo tão capacitado assim de olhar todo o mercado Você e poder fazer atende 12 previsões. mil clientes no mês, irmão. Mas olha assim, eu qualquer- posso falar da nossa estratégia. Beleza, no seu âmbito. Da nossa estratégia, do nosso planejamento. A gente, hoje está em 9 estados, a nossa sede é no Rio, mas hoje a gente enxerga o mercado de forma estratégica, o nosso planejamento de crescimento, principalmente, é fora do Rio. Então a gente hoje olha muito para o Nordeste, que é um lugar que tem um déficit habitacional gigante, tem um potencial de crescimento gigante, e obviamente São Paulo, que é a maior praça Cidade do do país. país, E, a gente tem muito a crescer lá. Duas praças que vão crescer. É para onde a gente olha. Assim, Absurdo. Minas é um lugar que a gente enxerga muito bem pela qualidade do profissional. Então, assim, o profissionalismo em Minas é diferente. muito acima dos outros lugares. Sim. Então, a gente olha sempre com muito, muito tesão para essa praça, mas pensando em crescimento, expansão, escalar, é Nordeste e São Paulo. É onde a gente olha. É um indicativo do resto do mercado também que a gente vê. Então a gente, falando um pouco mais Aí a gente macro... tá falando de crédito, certo? Falando Falando um da pouco, gente, da H2. falando um pouco mais macro assim, talvez 2022 seja um ano lateral ou de retração para o mercado, não tem jeito, vai ser um ano, eu acho que vai ser um ano desafiador, 2022, mas que 2023 para frente, envolve, por né? tudo que envolve. A gente vive um período de inflação complicado, Inflação, eleição, um período de taxa de juros complicado, um período de eleição muito complicado, que vai ser uma das eleições mais polarizadas da história do país e que isso vai mexer muito com o mercado, muito com o investidor, muito com Vai tudo. dar uma instabilidade Vai forte. gerar uma vai gerar uma insegurança, dar uma insegurança louca, toda, vai. mas tem que ser resiliente, aguardar um pouco e tal, e que em 2023 eu acho que a gente volta para os trilhos que a gente estava nos últimos anos de crescimento. Essa é a nossa ideia. Então esse ano a gente tem que 2022 vai ser um ano lateral ou de retração, acho que para o mercado vai ser difícil, vai ser um pouco mais Mercado complicado. todo, Mercado não só todo, imobiliário. não só imobiliário, O todo. vendedor que tá aqui, se ele for para qualquer outro mercado, ele tá... Todo. É complicado, mas assim, não muito parte. complicado. Vai ser menos melhor do que os outros anos que a gente teve, que foram anos Complicado muito sempre bons. Eu acho Muito que bons. cresce, mas cresce menos. Cresce Ele tá menos, falando, mas é isso. O retorno marginal vai ser um pouco diferente. Cresce, né? É. Assim, o país E, não deixa... vou te e falar, eu o acho que nosso 2023 em diante, a gente já volta para os trilhos que a gente estava nos últimos 2 anos. Porque a gente já vai ter muito provavelmente um arrefecimento de pandemia, de juros, de eleição, já vai ter as coisas. Já vão ter as coisas que estão sendo decididas esse ano, decididas. E aí a gente já vai saber qual cenário que a gente vai pisar. E aí sim, de fato, a gente volta ao mercado de uma maneira geral, alavancar de Complementando o novo. que você falou, ontem a gente ouviu, até do Paulo, né, que a gente estava batendo um papo com ele, que foi feita uma pesquisa com a população. Ele falou o nome da pesquisa? Eu não lembro. Cara, ele falou, mas... Ele falou, não esqueci. lembro, mas é o seguinte, É a locomotiva, qual que é alguma coisa assim, né? o desejo da população, das pessoas em 2022? Qual que é o principal desejo deles? E o A que gente achou que era viagem. Né? adivinha o que ficou em primeiro? Imóvel? Casa Imóvel. própria. Casa. Em segundo, Viagem. Viagem. e o carro ficou lá para quarto. O que não era.
Não, O que não era. O carro tá sumindo. O carro tá Isso. sumindo. Mas tá a sumindo. casa continua. E Uma assim, Hilux é mais caro que um apartamento, irmão. é isso aí. E aí três a gente quartos. fica pensando assim, pô, Imagina velho, abastecer a Hilux. o mundo capota e o nosso negócio tá em pé, Sim, assim, sim, ó, sim, sim. tipo, crescendo. A gente tem um déficit habitacional muito gigante. É isso. Muito Ainda. gigante. A gente vira ano após ano devendo 300, 400 mil. A gente produz tudo, vira o ano e o déficit aumenta 300 mil. É isso. Então, Cara, assim, 2000. E tem mais gente nascendo, mais gente casando e vamos que se vamos, a né? partir de hoje a gente zerasse o déficit... divorciando. É isso, Se a partir tudo. de hoje a gente zerasse o déficit habitacional, ó, não vai ter mais déficit Ano que vem habitacional. teria 340 A mil gente tem 20 anos de trabalho ainda. 20 20 anos de trabalho Pra ainda. pessoal, pra todo Pra mundo todo ter mundo. sua casa própria. Assim, É a isso aí. partir de hoje, quem quiser casa própria vai ter, não vai ter É mais isso. ninguém sem. Tem Cara, 20 anos de trabalho. 2021 a gente financiou 1,6 bilhões. Vocês, H2. A gente, só H2. Só H2. Só H2. Essas, Você tá- aí a gente tá falando de 12 mil. É mais ou menos. Tipo isso. Acho que um pouco mais, tipo 12 isso, mil. tipo isso. 12 Que seja mil, 13 mil repasses, 13 mil Tipo financiamentos. Só H2, Só um CCA. H2. Então você pensa no mercado inteiro. E assim, e a perspectiva da Caixa para 2022 É maior é de que aumentar de 2021. 10 a 15%. Nossa, mas... Cara, surreal. Não, então, Então assim, a gente tá no mercado a certo. Caixa, Sim. a Ponto. Caixa espera um aumento, né? O mercado todo espera um aumento, né? E assim, a gente vai viver E a gente conta muito com a A Caixa. gente vai viver agora um semestre de elevação de juros, mas depois ele volta a cair de novo. Então, assim, a gente vai só passar um período aí de aperto, mas as pessoas volta a continuam cair. comprando Não se imóvel. assustem, volta a né? cair. Não se assustem, A gente não já chegou fiquem em com 14, medo. velho. Exatamente. Pelo amor de Deus. O mercado E é a gente muito sobreviveu. cíclico. O mercado imobiliário ele é muito cíclico. Cíclico. E assim, não tem jeito. Quem quer comprar um imóvel, é isso. Cara, É isso que tá à tem venda. gente que vai me Sim, julgar. mano. Tem gente que vai me julgar. Mas assim, Cancelado. esses dias tem gente que vai me cancelar. Mas esses dias eu falei, cara, se vier a crise, nós estamos bem demais. Eu lembro A de uma gente tá no frase do mercado Ayrton certo, Senna. pô. Cara, eu lembro de uma frase do Ayrton Senna que ele falou, né? Não dá pra ultrapassar 15 carros num dia de sol. Mas num dia de chuva dá. E nós estamos, velho, louco. num É genial mercado isso aí. de... Eu vou te falar, Cara, louco isso é isso. genial. nós estamos, primeiro, numa empresa sólida hoje. Dá o seu copo Então, aí, tanto a Caixa, que é quem vocês representam, quanto a Riva e a Direcional hoje, são empresas muito sólidas, que já passaram por crises, já aprenderam a lidar com crises. E, cara, e se vier a crise, o bolo vai continuar do mesmo tamanho, a perspectiva do bolo até aumentar. Mas as pessoas que vão comer o bolo vão diminuir. E nós vamos continuar ali. Então o nosso tamanho do bolo aumenta, né? E a gente ganha com isso. A gente ganha espaço, a gente ganha corrida. Então, assim, Que resenha, muita gente velho. pode achar ruim disso. Aí eu posso ser cancelado. Mas se vier a crise, nós estamos no lugar certo. Não, a gente tá isso aí, bem sem dúvida, posicionado. sem dúvida. É isso. Cara, Que temos que resenha, terminar. velho. Que resenha. Bom, hein? Temos que terminar, Não, infelizmente. Eu sabia que ia ser bom. Com bebida ia ser melhor ainda. É. Com o Hugo falando Infelizmente. merda melhor ainda. Não, eu não falei merda, fiquei de boa. Não pra dá pra eu ir caralho. no banheiro Você pela quis começar. terceira vez Ah, aqui não, durante não, esse não, Não, segurei a onda. Foi verdade, assim, tudo que foi falado. Foi, né? foi. É bom demais. Não, foi Principalmente a parte que o Demis, porra, Pipocou, pipocou né? pro carro. Essa foi, acho que, a maior Pipocou, verdade. pipocou. Vai ter uma figurinha. O Bira vai fazer uma figurinha escrito, né, pipoquei. Pipoquei. Vamos lá. Cara, Eu queria juro agradecer. que eu vou mandar esse podcast Valeu. pro Carlos, Pô, cara. você é doido. Valeu demais. Tamo junto pra caralho. Tamo junto, pai. Valeu. Bora. Mais um. Mais um. Posso dar o último tamo recado? aqui. Último recado, vai. Cara, queria agradecer aí a toda a Riva Incorporadora, Riva Vendas, mandar um abraço pra Pode falar pro todos. grupo todo. Grupo todo, Grupo direcional todo, pode também. falar, que é legal. Bacana, o Demis deixou. Cara, Eles autorizou aqui. cara, Mandar não, um eu abraço acho que pra tem que toda a falar, porque tá todo mundo direcional. assistindo, cara. E não, e Demis e a queria. Lumena autorizaram, né? A Queria, Lumena autorizou. queria deixar o recado aí que a H2 ela tá nas redes sociais também. Então, se vocês que puderem. inovação, hein, pai? Você não tá nas redes Você sociais, não tô, mas eu a não tô, H2 eu não tá. Ele tá na gestão ali das redes Tô na sociais da gestão. H2, tá por trás Se ali. você- Ele No manda os backstage, directs tá no pela backstage. rede da H2, né? É impossível. Não, o direct vai pela rede da H2, né? Se vocês puderem seguir lá, dar uma força pra gente, LinkedIn, Instagram, Facebook, Facebook. @H2 Financiamento. Não, vai estar tudo escrito aí, a gente coloca Vai, tudo. bacana. Cara, a gente gente tá criativa. sempre colocando lá informações de novidades da Caixa, treinamentos e tal. Um papo direto pros corretores, é bem bacana. Se vocês puderem dar uma força lá, fiquem à vontade, contem com a gente. É isso. E aí, Gui? Cara, Cara, eu acho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de bater tem esse gente papo, mandando no WhatsApp aqui, manda o WhatsApp. trazer um pouquinho do nosso Quero esse mundo. lead.
trazer um pouco do que a gente faz, de como que é, da nossa experiência e falar que a gente tá muito disponível para todo mundo. O canal é aberto com a gente full time, então às vezes a gente sente uma resistência, pô, o corretor não quer falar com a gente, o coordenador, o gerente, cara, não tem isso. A gente é mão na massa pra cacete. E agradecer muito ao Grupo Direcional, o Riva, que é nosso grande parceiro no Brasil, e as outras incorporadoras também, e que tamo aí, tamo junto. Valeu. Sem mais delongas, a gente vai continuar o papo aqui, até porque a garrafa tá cheia. Na É metade carnaval. ainda. E né, esse foi mais um. Sai daqui Esse foi engatinhando. mais um Pode Entrar, o seu podcast do mercado imobiliário. Um grande abraço, um bom carnaval pra todo mundo. Sei lá que horas vocês estão assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo e tchau. Valeu! Valeu! Valeu.